topou bancar perto desses 650 mil reais de vencimentos do costarriquenho. O segundo da lista é André, atacante que só permanece no Grêmio porque as negociações com Changchun da China não deram certo. O Grêmio gostaria de recuperar os 2,5 milhões de euros investidos quando da contratação do centroavante. O problema é que os chineses não toparam bancar esse valor e a janela na China já está encerrada. O Grêmio adoraria que um clube brasileiro aparecesse agora e topasse bancar os 400 mil reais por mês do salário do atacante, que perdeu muito espaço nos últimos meses e será reserva de Diego Tardelli e de Viseu ao longo da temporada. Quem também aparece nessa lista de encostados é Giovanni Augusto, que ainda pertence ao Corinthians. Mas o time está bem preparado, o time está numa fase muito boa, eu diria que uma fase de crescimento, de muita união, e a nossa expectativa é muito positiva. O que me deixa feliz também, apesar do dia, meio de semana, é muitos americanos aqui chegando também para prestigiar e incentivar a nossa equipe. Mas todos com a mesma convicção de que o América, se Deus quiser, esse ano sai dessa famigerada Série B, e aí
fazendo o caminho de volta para onde nunca deveria ter saído. Mas são coisas do futebol e nos cabe agora somar forças com a nossa equipe, com a nossa diretoria, a torcida junto, como tem comparecido todos os jogos, e hoje é uma corrente de muita fé, para que em campo o América possa realizar uma grande partida e, se Deus quiser, conquistar uma grande vitória. Nós sabemos da dificuldade do torcedor americano vir a Recife numa terça-feira, dia de expediente normal, um horário inconveniente, fosse até às 20 na hora, ficava mais fácil. Eu queria saber, eu pedi a você, que você faça a convocação, já para o jogo de domingo, a América que precisa. Nós sabemos que futebol profissional não é fácil, é muito caro, das dificuldades que a diretoria tem. Faça a convocação para a torcida do América, irmão, no domingo, quem sabe encher 15 ou quem sabe 20 mil pessoas no Arena das Dunas, na nossa arena, para ser o jogo da passagem de fase. Sim, muito importante. Primeiro eu queria reconhecer mais uma vez o esforço daqueles que puderam vir. Todos muito esforço, assim como eu, saí do trabalho direto para cá, o horário realmente inconveniente, mas viemos aqui dar uma força para a diretoria, para a nossa equipe. Agora, domingo, não vamos jogar em casa, tem que ser casa cheia. Deus quiser, vamos sair com bons resultados aqui, e domingo vamos fazer bem feito o dever de casa com o apoio de toda a torcida. Porque nós estamos já nos aproximando, passando dessa fase, e aí nós damos um passo muito importante para conquistar o nosso acesso de volta à Série C. Então, eu queria aproveitar a boa audiência da 87 FM e convocar todos os americanos, todas as americanas, pessoas de todas as idades, que possam ir domingo lá, fazer uma grande festa e mostrar que a torcida do América, ela é fiel e ela está sempre presente. O exemplo disso esse ano, mesmo na Série D, nós estamos dando um banho aí em termos de público. A torcida comparecendo, apesar de todas as dificuldades econômicas, mas num esforço muito grande e consciente de que a presença da torcida, o incentivo da torcida é fundamental para que o esforço feito pelos jogadores, comissão técnica, diretoria, seja coroado de êxito. Nós estamos nessa luta juntos e aqui eu quero, mais uma vez, convocar e pedir a cada torcedor do América, da capital do interior, que domingo esteja na Arena das Dunas, nós fazemos uma belíssima festa, quem sabe aí, com um público de 15 a 20 mil pessoas. Obrigado, irmão. Queremos agradecer, Massá, irmão, que prontamente, aqui no camarote, deixou a sua cadeira, veio até aqui nos atender, trazer essa palhinha 87 presente na Arena Pernambuco, se fazendo presente nessa noite, onde nós ainda daremos flash daqui, durante toda a rodada, após a rodada, quem sabe, na coletiva, com o técnico Mossi Júnior, com alguns jogadores. Estamos à disposição aqui, Max. Um abraço grande, Márcio Saraiva. Você aí direto do Camarote 205, na marca da exclusividade, trazendo direto do Camarote 205, junto com o ex-presidente Hermano Moraes, toda a cúpula do América, presidente Eduardo Rocha, Alex Padan também deve estar por aí. Grande abraço para Alex, grande abraço para o meu companheiro e amigo Eliel Tavares. E mais uma vez vou dizer, o vereador Klaus Araújo anunciou hoje no Câmara Esportiva que é o primeiro candidato à presidência do América. Já está lá com seu nome garantido. E a partir de agora, direto do Arena Pernambuco, vamos trazer todas as emoções do narrador que emociona. Tá na rede, aqui no Neto, direto do Arena Pernambuco, Tiago Florencio, Cleison Souza, trazendo para você as melhores informações desse grande jogo. Boa sorte, América de Natal, boa sorte, Rio Grande do Norte, boa sorte aqui no Neto. Hoje é dia de jogo, não existe ninguém que entenda mais de futebol que o nosso povo. Hoje é dia de jogo, de futebol maior aqui. 87 FM, Futebol Clube, o jogo mais gostoso do rádio, onde o camisa 10 é você. Futebol é 87 FM, que bonito é. As bandeiras tremulando, a torcida brilhando, vendo a rede balançar. 87 FM.
O esporte está chegando com talento de quem faz. Já tem bola no gramado e a emoção vem atrás. O jogo mais gostoso do seu rádio. Na 87, hoje tem futebol. Na 87 FM, a rádio do torcedor do Rio Grande do Norte. Torcedora, torcedor, muito boa noite. A 87 FM falando de futebol, falando de América e América. A primeira partida do Vermelhão do Rio Grande do Norte nesta fase, uma fase importante do Campeonato Brasileiro da Série D. E você acompanha tudo no som forte do esporte da 87 FM. Aqui no Neto, Cleison Souza, Tiago Florencio, Max Maciel e você, torcedor do Rio Grande do Norte. É o som forte do esporte. Primeiríssimo lugar no coração da galera. O jogo no Arena Pernambuco, realmente um estádio de Copa do Mundo, um estádio que não tem o que reclamar. Mostra a força que está tendo o nosso América, mostra a força que está tendo o nosso futebol. A Ceplan, aluguel de campos de futebol. Adelson Rodas, pneus novos e usados é com Adelson Rodas na Coronel Estevão. Posto Pitbull, qualidade nos produtos e proteção total ao meio ambiente. Bruno Autopeças, especializado em peças e serviços para o seu carro. Bruno Autopeças na Interventor. Mário Câmara, Rede Mais, o seu supermercado Rede Mais, o bom vizinho. As duas equipes estão no aquecimento, no gramado do Arena Pernambuco. E um detalhe que a gente tem que passar para o torcedor: um vazio, não tem praticamente que ninguém. Meu caro Tiago Florencio chegando e trazendo boa noite para o ouvinte da 87 FM, ele que já tem aí a escalação do Mecão, já tá com tudo pronto do América. E aí, Tiagão? Boa noite, Tiago Florencio, boa noite. Boa noite aqui no Neto, boa noite, amigos ligados na grande jornada esportiva da 87 FM Natal. Jogão de bola, jogão decisivo, começa o mata-mata para o América Futebol Clube, a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, esse primeiro confronto tão esperado, tão adiado, enfim, vamos ter o jogo hoje e na Arena Pernambuco, estádio de Copa do Mundo, como aqui no Neto já adiantou, arquibancadas, cadeiras vazias. O bom é que as cadeiras são nas cores vermelhas e deixa o alvirrubro mais em casa, o vermelhão predominando nas cadeiras da Arena Pernambuco, para empurrar o Mecão no vazio, mas as cores estão aí fortes, o vermelhão na Arena Pernambuco, o América que é vermelho, o América de Natal e o América de Pernambuco, o América de Paulista é alviverde. Então o América se sente em casa vendo esse vermelhão nas cadeiras da Arena Pernambuco. O time rubro que veio para Pernambuco e o treinador Moacir Júnior vem confiante para esta partida de hoje, confiante, quem sabe levar a vitória para decidir em casa no próximo domingo. Os relacionados para hoje do treinador Moacir Júnior: goleiros Copete e Everton, zagueiros Adriano Alves, Alisson Brandi, Alisson e Geninho, laterais... Você tem a provável equipe, meu caro Tiago, para o torcedor, a provável equipe? Provável equipe, vamos lá, provável equipe pro torcedor... Aí a provável equipe, que eu creio que a gente vai direto aí para o ouvinte ligado na 87. Provável equipe para o jogo de hoje: Everton, Joasi, Adriano Alves, Alisson Brandi, Leandro Melo, Kaique, Jean Patrick e Adenilson,
Franco, Roger e Adriano Pardal. Essa é a provável equipe, mas já confirmaremos aqui no microfone da 87 FM o time titular do Becão aqui. Já o treinador Moacir Júnior vai divulgar a escalação oficial do América. Perfeito, meu caro José Jorge, você tem a escalação oficial do América, José Jorge. Boa noite, José Jorge. Boa noite. Não só a escalação oficial, mas também a numeração e o banco. Vamos lá. 1, Everton. 2, Joavi. 3, Adriano Alves. 4, Alisson Brandi. Meia dúzia, Kaique. 1, Everton. 2, Joavi. 3, Adriano Alves. 4, Alisson Brandi. Meia dúzia, Kaique. 5, Leandro Melo. Leandro Melo é o número 5. Número 8, Adenilson. Adenilson 8. Número 7. Aliás, Franco é o 9. E Roger Gaúcho, número 10. Jean Patrick, número 7. E número 11, Pardal. Portanto, vou repetir. Everton, Joasi, Adriano Alves, Alisson Brandi. E na lateral esquerda, Kaique. 2, 3, 4 e meia dúzia. Número 5, Leandro Melo. Número 8, Adenilson. Número 10, aliás, número 9. Peraí, deixa eu ver aqui, porque o América, eu vou dar o banco aqui para você também. Anota aí o banco logo, porque eu já disse aqui o time que vai jogar. Sai Max do time e entrou no lugar dele o jogador Franco. Franco está no lugar de Max. Ele vai jogar um pouco mais fechado, né? Então aqui é o seguinte. Bora aí, repete aí pra mim, Selma. O número 12. Do futebol do Rio Grande do Norte. É o goleiro Rafael Copete, número 12. Número 12, Rafael Copete. 13. Número 13. Ah, meu Deus do céu. Deu um pane aqui, mas vamos lá. Alisson Potiguar com a 13. Não, Alisson Potiguar, 13. É 14, Geninho. 15. Vinícius, 15. 16. Morelândia. Número 17. Wiltinho. Aliás, Murici. Número 18. Max Brendel. 19. Paulo Renan. E 20. Micael. Não é isso? Micael. Portanto, nota-se aqui a ausência do Wiltinho. Não está no time e nem está no banco do jogador Wiltinho do América. Falei para Retífica Neralto, SOS Para-Choques, Puro Pão e Farol Valendo, Mercadinho Xavier, o mercadinho que o povo quer. Mesmo. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Adelson Rodas, pneus novos e usados é com Adelson Rodas na Coronel Estevão. Meu caro Cleison Souza, o que esperado? Nosso América diante do América Pernambucano. E aí, Cleison, boa noite. Boa noite, Aquino, boa noite, torcedor, boa noite, torcedora. O América que já está se preparando para entrar em campo aqui no estado do Pernambuco, que vai enfrentar o seu
seu co-irmão, né, o América Pernambucano. O América que está muito bem na competição, que teve a semana para trabalhar, o treinador fechou o treino, né, como já é de costume dele, e vem com a modificação, né? Ele traz o Franco e saca do time o Adriano, o Max, né? Então, assim, o treinador ele vem para campo com um time precavido. O América Pernambucano, quando esteve aqui em Natal, apesar do resultado que saiu do jogo, né, foi 4-0, mas apresentou sim um bom futebol, uma equipe bem postada em campo. E vale salientar que naquela partida teve o seu zagueiro expulso ainda no primeiro tempo, né? Até a expulsão era um jogo, e o América Pernambucano ele tem sim sua qualidade. Teve agora esse impasse aí que foi decidido a sua classificação na justiça, mas o torcedor americano se faz presente aqui no estado do Pernambuco e muito esperançoso com um bom resultado e decidir essa classificação no domingo na Arena das Dunas. Perfeito, meu caro companheiro Cleison Souza no microfone da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, torcida brasileira. Freeway, o atacadão no Alecrim, 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, torcida brasileira. Max Maciel, com a sala nacional e internacional. E aí, Max Maciel? Max Maciel. É isso boa aí, noite. Aqui no Neto, boa noite. Uma boa sorte, um bom trabalho para você e para toda a equipe da 87 FM Natal. Tiago Florencio, Cleison Souza, boa sorte para você, Moacir Júnior e toda a sua equipe. Trazer os resultados de hoje. A bola está rolando pela Copa América do Brasil. Bolívia 0, Peru também 0. Às 21h30, Brasil e Venezuela farão o outro jogo do dia, o outro jogo da rodada. Brasil e Venezuela. Pela Copa do Mundo Feminina, lá na França, Itália 0, Brasil 1. O gol foi marcado por Marta e o que chamou a atenção foi um pênalti marcado. Pênalti que não existiu, mas o VAR não entrou em cena. Itália 0, Brasil 1. Jamaica 1, Austrália 4. Esses são os jogos que aconteceram hoje. E pelo Campeonato Brasileiro da Série D, você vai curtir aqui na 87 FM Natal, América e América. Um é do Pernambuco, o outro é o nosso, do Rio Grande do Norte. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Adelson Rodas, pneus novos e usados, é com Adelson Rodas na Coronel Estevão. Tiago Florencio, trazendo outras para o ouvinte da 87 FM. E aí, Tiagão? Tiago Florencio. Vamos, sem perder tempo aqui no Neto, passar o time do América de Pernambuco. Vamos lá. Escalado e definido. 1 para Renan. Renan é o goleiro, camisa número 1. 2, camisa 2 para Popila. Popila veste a camisa de número 2. 3 para Otávio Andrieta. Otávio Andrieta é o camisa de número 3. 4 para Gabriel. Gabriel é o camisa de número 4. E meia dúzia para Wesley, repetindo o sistema defensivo do América de Pernambuco. 1, Renan. Renan é o goleiro, camisa número 1. 2, Popila. Popila, camisa número 2. 3, Otávio Andrieta. Camisa 3 para Otávio Andrieta. 4 para Gabriel. Gabriel com a 4. E meia dúzia Wesley. Meio de campo do time pernambucano. 5 para William. Camisa 5 para William. 7 para Celestino. Celestino veste a camisa 7. 8 para Neto. Neto veste a camisa de número 8. E camisa 10, Jefferson. Jefferson com a camisa 10. O camisa 11 do time de Pernambuco é Davi. Davi com a 11. E a 9 para Yuri Martins. Yuri Martins é o 9 do time de Pernambuco. Então na corrida, Renan, Popila, Otávio Andrieta, Gabriel
e Wesley, William, Celestino, Neto e Jefferson, Davi e Yuri Martins. Esse é o time titular do América Pernambucano. E mais uma vez passando o América de Natal: Everton, camisa número 1, 2 para Joasi, 3 Adriano Alves, 4 Alisson, meia dúzia para Kaique. Esse é o sistema defensivo: Everton, Joasi, Adriano Alves, Alisson Brandi e Kaique. Meio de campo: 5 Leandro Melo, capitão do América, 5, 7 para Jean Patrick veste... Mas Jean Patrick é atacante, camisa de número 7, Jean Patrick com a de número 7, um dos principais atacantes do América. Positivo, vamos lá, 8 para Adenilson com a camisa de número 8 e 10 para Roger, camisa de número 10. O camisa 9 é o Franco, a novidade de hoje é o Franco, camisa 9 no time titular. E o Pardal, o pássaro que joga, veste a camisa de número 11 aqui no Neto. Esse é o time titular do Becão, já definido, já divulgado aqui na 87 FM. É comigo mesmo, 87 FM Natal, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A rede balançou, Rede Mais informe. Pela Copa América, surpresa. Bolívia 1, Peru 0. Bolívia 1, Peru 0. Copa América do Brasil. Perfeito. Tá aí o Franco, como falou nosso Thiago Florencio. É novidade no ataque do América Futebol Clube. Qual é a sua avaliação com a entrada do Franco, hein, meu caro Cleison Souza, para o ouvinte da 87 FM Natal, hein, Cleison? Bem, Aquino, o treinador do América, ele veio com essa surpresa, sacando do time o atacante Max e colocando o Franco. Sacando aí o artilheiro da competição e um dos artilheiros do brasileiro da Série D. Eu acredito, Aquino, que essa mudança se deu em razão de características dos atacantes, né, dos jogadores. E o treinador do América, ele vem fazendo um bom trabalho aqui à frente do América de Natal. E ele é um cara inteligente, ele sabe que o jogo, a importância que tem essa primeira partida jogando fora de casa, apesar de aqui no estádio ter uma pouca presença de torcedor, mas ele percebeu, ele viu a qualidade que tem no América de Pernambuco. Então ele veio para cá para jogar pelo resultado. Acredito que o América vai sim procurar o gol, acredito que ele vai buscar sim o resultado para tentar levar essa classificação já no domingo com um grande público lá na Arena das Dunas. É o que o torcedor do Mecão quer, é o que o torcedor do Mecão deseja. O som forte do esporte da 87 FM, a rádio do coração da galera. E aí, Tiagão, você tem a arbitragem, as duas equipes já no campo de jogo. E aí, Tiagão, você tem a arbitragem para América e América, Tiago? Arbitragem definida, trio sergipano aqui no Neto, para esse confronto entre potiguares e pernambucanos. O trio vem de Sergipe. O árbitro central é o Diego da Silva. Diego da Silva é o árbitro do jogo. Assistente número 1, Daniel Vidal Pimentel. Daniel Vidal Pimentel, assistente número 1. E assistente número 2, Eric Nunes Costa. Eric Nunes Costa é o assistente número 2, como já falei, trio sergipano. Quarto árbitro é uma mulher, Débora Cecília Correia, pernambucana. Débora Cecília é a quarto árbitra da partida de hoje entre América de Pernambuco e América de Natal. A América aqui está invicto na competição, terminou a primeira fase em primeiro lugar com 14 pontos ganhos, vencendo a equipe do Serrano por 2 vezes. O time de Pernambuco, a América, venceu a primeira partida na Arena das Dunas e empatou a segunda nos domínios do América Pernambucano, no Ademir Cunha. E o time baiano, o Bahia de Feira, o América empatou nos seus domínios e derrotou
o Bahia de Feira no seu estádio lá em Feira de Santana. O América que quebrou uma invencibilidade do Bahia de Feira, vencendo o adversário em seus domínios. Então a América entra nessa segunda fase como favorito pela sua campanha, pelo seu desempenho e pela história que o América tem no cenário nacional, não só no Nordeste, no cenário nacional. O América tem realmente uma história no futebol brasileiro e isso realmente pesa agora nessa fase. Esperamos que tudo isso seja revertido para as 4 linhas e o América consiga aí fazer uma boa partida hoje, já dando um passo importante para a sua classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2019 aqui no Neto. É comigo mesmo, aqui na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, deserto completamente, o estádio Governador Carlos Wilson Campos, a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, que tem grama natural e mede 105 por 68 e uma capacidade para 44.300 espectadores. E teve um custo de 532 milhões de reais. Teve início a construção em 2010 e foi concluída em 2013 e inaugurado no dia 14 de abril de 2013, há pouco mais de 6 anos, o estádio Governador Carlos Wilson Campos, conhecido como o estádio Arena Pernambuco. Na partida inaugural, o Náutico empatou em 1-1 com o Sporting de Portugal e o primeiro gol foi de Luiz Eduardo do Sport de Portugal e teve um público recorde de 60 mil torcedores presentes. Você ligado aqui na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, o nosso muito obrigado. E teve lá Brasil 2, Uruguai também 2 em outubro de 2018, também com 60 mil torcedores. Agora veja só, você que está na 87 FM, se a capacidade dele é para 44.300 torcedores, na estreia Náutico e Sporting nós tivemos 60 mil torcedores e no jogo da seleção brasileira também 60 mil torcedores. Torcedor do Brasil, Posto Pitbull, qualidade nos produtos e proteção total ao meio ambiente. 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. E um dado importante é que é de propriedade do governo do estado de Pernambuco e administrado pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, e o arquiteto foi o doutor Daniel Fernandes. Estádio Arena Pernambuco, torcedor do Brasil, em São Lourenço da Mata, município da região metropolitana de Recife, padrão internacional. Tiago Florencio. Vamos agora aqui no Neto passar aqui os reservas do time de Pernambuco. Já passamos o time titular, só recapitulando: 1 Renan, 2 Popila, 3 Otávio Andrieta, 4 Gabriel, meia dúzia Wesley, 5 William, 7 Celestino, 8 Neto, 10 Jefferson, 11 Davi, 9 Yuri Martins. Esse é o time titular do América do Pernambuco. Os reservas: 12 Geazi, o América tem Joazi, esse é Geazi, o goleiro, camisa 12. 13 Tiago, não é Tiago, hein? É Tiago. 14 Felipe Branco, 15 para Sebastião, 16 Gabriel Terra, 17 Rômulo, 18 para Breno e 19 Júlio. Então repetindo: 12 Geazi, 13 Tiago, 14 Felipe Branco, 15 Sebastião, 16 Gabriel Terra, 17 Rômulo veste a camisa 17, 18 para Breno e 19 Júlio. Esse é o banco do time de
Pernambuco, o Alviverde da cidade de Paulista, né? Paulista que fica aí, vamos dizer, na grande Recife, não fica muito longe da capital pernambucana. E aqui no Neto falando aí do estádio Arena Pernambuco, que muitos, quem não conhece a região metropolitana de Pernambuco, acha que o Arena Pernambuco é na cidade de Recife, na capital, mas não é. É na cidade de São Lourenço da Mata, né? Que fica aí próximo à capital de todos os pernambucanos. O América de Pernambuco que foi rebaixado este ano para a Série B do Campeonato Pernambucano e está aí ainda vivo na Série D do Campeonato Brasileiro, tentando aí beliscar uma vaguinha para a próxima fase. Mas o Mecão tá forte, o Mecão do RN vem preparadíssimo para esse confronto aqui no Neto. Perfeito, né? É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, neste exato momento, a execução do hino nacional brasileiro, as duas equipes, olha o Mecão aí, o América com Everton, Joases, Adriano, o Alisson, Brando e Kaique, Leandro Melo, Adriano, Adenilson e Roger Gaúcho, Jean Patrick, Franco e Pardal. É o América da capital espacial do Brasil, é o Vermelhão da Rodrigues Alves, é o som forte do esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar do coração da galera. Pra frente, Mecão, pra frente, Vermelhão, pra frente, futebol do Rio Grande do Norte, aqui na 87 FM Natal. No próximo domingo teremos casa cheia no Arenão, hein, meu caro Tiago? Sem dúvida, torcedor americano que já vem se fazendo muito presente nas partidas do América jogando em casa, sem dúvida nesse jogo decisivo, torcedor americano vai se fazer presente no domingo, que será véspera de São João, então é um motivo para o torcedor ir e começar seus festejos juninos na Arena das Dunas, esquentando o São João, empurrando o time rubro para cima do Alviverde de Pernambuco. Torcedor americano que já se sinta-se convocado a estar presente no próximo domingo às 17 horas na Arena das Dunas, e a 87 FM, claro e evidentemente, estará lá trazendo todas as informações para você que é americano, que quer escutar o Mecão passando para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Não tenho dúvidas. É comigo mesmo, aqui na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvidas que nós teremos um grande público, teremos uma grande presença do torcedor no próximo domingo, no som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, torcida brasileira. E não há distância que nos separe, é www.87fmnatal.com.br. Olha aí você ligadão aqui na 87 FM Natal, o jogo do próximo domingo, perspectiva de casa cheia, o América que já iniciou hoje a venda de ingresso. Teremos um público superior a 10 mil pessoas, eu não tenho a menor dúvida. E você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, obrigado pela preferência, torcedor do Brasil, torcedor líder de audiência do som forte do esporte, primeiríssimo lugar no coração da galera, Tiago. Ok, aqui no Neto, e a expectativa, o hino nacional sendo executado, já a bola rola da Arena de Pernambuco para esse primeiro confronto entre América de Natal e América Pernambucano. Os confrontos entre essas equipes da primeira fase, no primeiro jogo na Arena das Dunas, o América derrotou esse mesmo América pelo placar de 4-0. Os gols saíram todos no segundo tempo e o América aí encaixou a sua segunda vitória naquela ocasião no grupo A6 da Série D. Já no jogo da volta,
o América conseguiu empatar dentro do Ademir Cunha. O 0-0 foi o penúltimo jogo do grupo A6, onde o América aí praticamente confirmou nesse jogo a sua primeira colocação diante do empate nos domínios do América Pernambucano na cidade paulista, onde veio confirmar no último jogo, derrotando o time do Serrano da Paraíba pelo placar de 8-0. Então o Mecão fez uma excelente campanha, consolidando seu favoritismo e terminando em primeiro lugar. Esperamos que essa campanha e esse favoritismo seja revertido agora nessa segunda fase e o América possa também continuar aí brilhando, invicto e eliminando o América Pernambucano, passando para as oitavas de finais. Enfrentará aí um provável pernambucano, que é o Central de Caruaru, que derrotou o time do Jacuipense na primeira partida, né? O último sábado, lá no estádio Lacerdão, na cidade de Caruaru. O Central derrotou. Começa o jogo, torcedor do Brasil. Você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência ao som forte do esporte. A rede balançou, informe. E o Peru empata pela Copa América do Brasil. Agora Bolívia 1, Peru também 1. 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Não há distância que nos separe, é www.87fmnatal.com.br. É o Brasileirão da Série D. E você ligado na 87 FM. É falta que favorece o time pernambucano pelo lado esquerdo. Chega para cortar, no que brincadeira. O jogador Adriano, é tiro esquinado pelo lado esquerdo que favorece ao time pernambucano. Vai levantar a bola na área, ela passa por todo mundo e foi embora. Tiro de meta, tá dando a arbitragem que favorece ao time do América Futebol Clube. Posto Pitbull, qualidade nos produtos e proteção total ao meio ambiente. É o som forte do esporte, primeiríssimo lugar do coração da galera. Obrigado pela preferência, você que tá ligado na 87 FM Natal. Trabalha pela ponta direita, chegou na marcação Alisson Brandi. Quando desceu o jogador Davi, a bola saiu, é outro escanteio para o time pernambucano, escanteio do lado direito. Prepara-se para a cobrança o jogador camisa de número 6, Wesley. Autoriza o árbitro da partida. Vai o Wesley para a cobrança, o camisa de número 6, torcedor do Brasil. No som forte do esporte da 87 FM. A rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Vamos que vamos. É a Arena Pernambuco, torcedor do Brasil. Tá 0-0 e o time pernambucano já teve 2 esquinados, hein, meu caro Thiago? Iniciou a partida pressionando o time de Pernambuco, a América Alviverde de Pernambuco, pressionando com 2 escanteios. Tem que ter cuidado, América. Tem que ter cuidado, Mecão. O verde de Pernambuco tá vindo pra cima nesses primeiros minutos. Segue 0-0 na Arena Pernambuco. São Lourenço da Mata. É o som forte do esporte da 87 FM. Primeiríssimo lugar no coração da galera, torcida brasileira. Vamos que vamos e não há distância que nos separe. Você ligado no som da 87 FM. Obrigado pela preferência. 3 minutos passados, 3 minutos jogados neste primeiro tempo, placar de 0-0, é o Brasileirão da Série D. Você ligadão na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A bola de Adenilson, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, levantou na área, chega bem para cortar o jogador que era Popila. É arremesso lateral que favorece o Vermelhão, que favorece o América Futebol Clube. Posto Pitbull, qualidade nos produtos e proteção total ao meio ambiente. É o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado, galera, pela preferência. A 87 FM mostrando o futebol do Rio Grande do Norte. 4 minutos passados, 4 minutos jogados. Trabalha o Vermelhão, desce bem o Mecão trabalhando. Levanta a cabeça, olha para os companheiros. A bola na direção de Roger Gaúcho. Passou pedindo Franco no comando do ataque. A bola enfiada para ele. Chega para cortar o zagueiro Gabriel.
Gabriel para Neto, Neto na direção de Jefferson. O Celestino vai correndo com a bola dominada, prende na frente do adversário. O jogo é bom, o jogo é movimentado e o vermelhão da Rodrigues Alves. O América Futebol Clube praticamente com torcedor do América, apenas a torcida do América presente ao Arena Pernambuco, hein, meu caro Tiago Florencio? O detalhe é o seguinte aqui, se esse jogo fosse no domingo, eu acredito que 3.000, entre 2.500 a 3.000 torcedores do América estariam presentes na Arena Pernambuco. Que pena que esse jogo está sendo hoje no meio de semana, mas o torcedor americano se faz presente, segue 0-0 nesse estádio de Copa do Mundo. É o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado, torcedor do Brasil. Não há distância que nos separe, é www.87fm. Trabalha o América pelo lado esquerdo, a bola fica com o vermelhão da Rodrigues Alves. Abriu na ponta direita, partiu na velocidade, chegou na marcação. O lateral esquerdo, olha o Mecão, quina da área pelo lado direito, fechou perigosamente, tocou na área, ela passa na cara do gol, sobrou para Roger pelo lado esquerdo, mais atrás na direção de Kaique, bateu cruzado, chega cortando o jogador que era o Wilson. A bola, o Mecão botando pressão, olha o América pelo lado esquerdo, chegou, ela foi embora pela linha de fundo. O que deu a arbitragem em Tiago Florencio? Escanteio para o América pressionando, a América agora devolvendo essa pressão de início do time de Pernambuco, e boa jogada pela direita pelo João Patrick e na esquerda com Adriano Pardal. É escanteio para o Mecão. No Nordeste brasileiro são 19 horas e 20 minutos, 19:20, e a 87 diz: vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 5 minutos passados e 5 minutos jogados no primeiro tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Arena Pernambuco, fica sabendo, ninguém está vencendo. América 0. Também 0. Pela Copa América, Bolívia 1, Peru 1, e às 21 horas e 30 minutos, Brasil e Venezuela. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Não há distância que nos separe, é www.87fmnatal.com.br. É tiro de meta que favorece o América Pernambucano. Para a cobrança, o goleiro Renan autoriza o árbitro, meteu o pezão na bola. Nobre não quis de brincadeira o Leandro Melo, fica com a Denilson. O árbitro tinha parado. O que marcou a arbitragem, hein, meu caro Tiago Florencio? O que marcou a arbitragem, hein, Tiagão? Marcou falta para o time de Pernambuco no seu campo de defesa, já próximo à linha de meio de campo. Agora ali a arbitragem pedindo a bola em campo, os Gandulas demorou a repor a bola. Agora sim, a falta já cobrada, bola com o time de Pernambuco no seu campo de defesa, descendo pela esquerda aqui no... O Wesley abriu na ponta esquerda para Jefferson, correu o Celestino, ela saiu, foi embora pela linha lateral. O árbitro tá dando o que favorece o América Futebol Clube, que favorece o vermelhão da Rodrigues Alves. Para a cobrança, tem pressa, cobra Joases. O América tem 0-0 também para o time do Pernambuco. O árbitro deu agora para o América Pernambucano 0-0. Adelson Rodas, pneus novos e usados, já com Adelson Rodas na Coronel Estevão. Trabalha Denilson, abriu na direita, partiu Franco na velocidade, alcançou a bola, não deixou sair, é o Pardal para Franco, tá Denilson pedindo, passou o Roger Gaúcho, ainda o Mecão pelo lado direito, colocou, ela passa na cara do gol, fechou o ataque do América, dominou na frente do adversário, chega cortando, não que brincadeira o jogador que era Jefferson, mas o Mecão botando pressão, hein, meu caro Tiagão? Olha o Mecão aí, Tiagão. E
amigo, agora é escanteio para o time do América pelo lado esquerdo, o América pressionando, quem sabe não sai agora o primeiro gol do Becão, da esquerda para a direita, Adenilson na cobrança aqui no Neto. Você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, na marcada de 6 minutos passados, prepara-se Adenilson para a cobrança, o camisa de número 8 jogou, chega para cortar, no que brincadeira o Gabriel, ficou outra vez agora com o América Futebol Clube do meio do caminho, a bola na direção do jogador que era Kaique, o árbitro parou, caiu lateral direito, que marcou a arbitragem, Thiago. Marcou lateral para o time de Pernambuco, América Alviverde, na verdade, corrigindo, marcou falta no seu campo de defesa, segue 0-0 na Arena de Pernambuco. Posto Pitbull, qualidade dos produtos de proteção total ao meio ambiente. A bola aprofundada na direção, o Palpilha meteu a cabeça na bola, o americano Leandro Melo fica no meio de caminho, agora sim, aonde está o jogador que era Joase, aprofundou, dominou Franco deixando para Roger, boa jogada, é o vermelhão, trabalha o Becão, vamos lá Becão, Leandro Melo passou pedindo, desceu bem pelo lado esquerdo, cruza o jogador que era Patrick, pegou no médio volante, no Neto, a bola saiu, é outro esquinado para o Mecão. E pela esquerda, Adenilson na cobrança, pressionando o Mecão. 7 minutos passados, 7 minutos jogados, Jean Patrick fez o levantamento, tranquilo, as mãos do goleiro Renan para fazer a defesa. Defesaça, segurou com tranquilidade o goleiro Renan e pôs a bola em jogo, segue 0-0. No som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, meteu a cabeça na bola, o Kaique, ela fica no meio de campo, onde está o jogador pernambucano tramando, levanta a cabeça, é o Celestino, aprofunda na ponta esquerda, faz a proteção Leandro Melo, tranquila para o goleiro Everton fazer a defesa, pega bem o goleiro do time do América, deixou para Everton para Leandro Melo para Adenilson olha para seus companheiros pela intermediária, faz o lançamento na ponta esquerda para Kaique, meteu a cabeça na bola, o jogador que era Pupila recupera Kaique, fica no meio de caminho, aonde está o Jefferson, é o som forte do esporte da 87 FM, é o Mecão tramando, rasga, não, que brincadeira o Gabriel, a bola tá viva pelo lado direito do ataque do América, na defensiva esquerda caiu o William, que deu a arbitragem em Thiago. Marcou falta para o time de Pernambuco no seu campo de defesa. O ataque americano está fazendo muitas faltas nesse início de jogo, viu, Aquino? O Mecão tá bem, já igualou o jogo, poderia até ter marcado já um gol num cruzamento pelo lado direito. O América é o Rio Grande do Norte, torcedor do meu Brasil. Bruno Autopeças, especializado em peças e retífica para o seu carro. Bruno Autopeças na Interventor Mário Câmara. É o time pernambucano que trabalha pelo lado esquerdo com o jogador camisa de número 9, a bola saiu, o que deu a arbitragem quando estava fechando o Yuri, camisa de número 9, trama outra vez o América pernambucano, meteu a cabeça na bola, o americano Joases, o árbitro parou e disse que não houve nada, ele pediu a falta, o Adenilson trabalha o time pernambucano, desceu pelo lado esquerdo, chegou fazendo a proteção, ainda ganhou o Pernambuco, bateu cruzado, corta Leandro Melo, é o som forte do esporte da 87 FM, a bola trabalhando, movimentando, desceu o Becão, pela meia esquerda, partiu na velocidade, a bola deixou perigosamente, olha o América, enfiou a bola na área, tranquila, as mãos do goleiro Renan para fazer a defesa. O ataque perigoso do América, o América realmente reagindo nesse jogo, quase fazia o seu gol, agora nesse contra-ataque o goleiro Renan pegou e já pôs a bola em jogo. No Nordeste brasileiro, 19 horas mais 26 minutos, eu confirmo, 19h26 e a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 10 minutos passados, 10 minutos jogados do primeiro tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este.
Arenão, Natal, Arena do Pernambuco, Recife, Brasil. Só lembrando, ninguém está ganhando. Zero. Também zero. Continua 1-1 Bolívia e Peru. Martínez marcou para o Bolívia e Guerreiro empatou para o Peru. Abraçando ao Juninho Polimento e ao Maurício e toda a turma do Arraiados Pai de Bica, lá da Campina. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Não há distância que nos separe, é www.87fmnatal.com.br. O som forte do esporte, primeiríssimo lugar no coração da galera, é torcedor do Brasil. Vamos que vamos. O América de Pernambuco trabalhando pela linha intermediária. Detalhe. Para, prende, levanta a cabeça. Qual é o detalhe? Informe. Cartão amarelo para Franco do América de Natal. Primeiro amarelo do jogo. É o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Bruno Autopeças, especializado em tudo para o seu carro. Bruno Autopeças. Trabalho América de Natal, uma bola pela intermediária, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, ficando na direção do zagueirão. Alisson para, abriu na meia direita, domina o Mecão. A bola ficou agora onde está Joases. 0-0, placar do Brasileirão da Série D. A bola de Adenilson. Adenilson tramando na frente do adversário, jogando para Roger para Leandro Melo, boa jogada, soltou para Franco, passou pedindo Kaique, desceu bem o Mecão, chega para cortar, não que brincadeira o Popila. A bola fica com o jogador do time do América Pernambucano, no Nordeste brasileiro. 19h30, eu confirmo, 19h30 e 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 15 minutos passados, 15 minutos jogados no placar do Brasileirão da Série D. Olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Arena Pernambuco, Brasil, fique sabendo, ninguém está vencendo. Zero. Também zero. E às 21h30 tem Brasil e Venezuela, é Copa América. Lembrando que hoje, mais cedo, Itália 0, Brasil 1 pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, mostrando para você, anunciando amanhã às 6h45, Jornal da 87, primeira edição, e às 17h, a segunda edição do Jornal da 87 FM, meu caro Cleison Souza. E aí, Cleison, este 0-0, Cleison? É aqui o América de Natal, ele está muito bem postado em campo. Veio para cima do América de Pernambuco, já teve a oportunidade de abrir o placar, um jogo muito disputado, muito faltoso, e até o presente momento as melhores oportunidades do jogo foi do América de Natal, né? Fazer aqui uma menção honrosa aqui para o Franco, que está muito bem em campo, né? O América veio bem postado, veio para cima e está dominando o jogo até o presente momento. Destacamos aqui o Franco, na opinião do nosso Cleison Souza, como está bem no ataque. Trabalha o Becão, levanta a cabeça, olha para seus companheiros. O Franco chegou na marcação, Celestino levanta a cabeça, olha para seus companheiros. A bola na direção de Alisson, deixou o zagueiro do Becão pelo lado esquerdo, passou pedindo o jogador que era Kaique, está impedindo o Jean Patrick. O Mecão atrás do primeiro gol, torcedor do Brasil. A bola na direção de Brande, outra vez ela levantou para Leandro Melo. Dali capita pela intermediária, pelo lado direito, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, passou pedindo Roger Gaúcho, daí para Denilson, olha o Mecão atrás do primeiro gol, vai o América pelo lado direito, prende na frente do adversário, Franco vai se enfriando no meio da zaga, chega para cortar o jogador que era Otávio, a bola fica na direção outra vez do Jean Patrick, boa jogada para Roger Gaúcho, levanta a cabeça, daí para Denilson, olha o Mecão, levantou a bola na área, chega cortando o jogador Otávio.
zero. A bola saiu, é arremesso manual da arbitragem que favorece ao vermelhão, que favorece o América Futebol Clube. É o Brasileirão da Série D, no som forte do esporte da 87 FM. Primeiríssimo lugar no coração da galera. Alô, meu amigo Araújo, alô, Marcos Cavalcante. Aqui tá 0-0. É o Brasileirão da Série D. Desceu, olha, o América chega cortando o Ilha e botou a bola para Esquinado. É Esquinado que favorece o América pelo lado direito. Chegou para cortando o Ilha, hein, meu caro Thiago? Esquinado pelo lado esquerdo do time do América, que bota pressão e vai pra cima do Alviverde. Se foi pro gol, me chama que eu vou. A bola é pra Denilson, prepara-se para a cobrança. Prende na frente do adversário. Quem sabe agora partiu, fez o levantamento, bola na área, meteu a cabeça para tirar o jogador que era Gabriel e a bola saiu no Nordeste brasileiro. São 19h35, eu confirmo, 19h35 e a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 20 minutos passados, 20 minutos jogados no primeiro tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, Brasil. Eu estou dizendo, ninguém está vencendo. 0. Pernambucano também 0. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, ontem, Globo do Rio Grande do Norte 0, Santa Cruz do Recife também 3. 3-3, não foi 0 não. Eu falei 0, É comigo mesmo, na 87 FM Natal, eu anuncio amanhã às 7 da matina, a primeira edição de esportes às 11 horas, a segunda edição às 18 horas, a terceira edição de esporte na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Trabalha o Becão, Kaique aprofundando, a bola na direita, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, o América tem 0-0 também para o América Pernambucano. No próximo domingo, tudo será decidido na Arena das Donas, da Arena Marinho Chagas. E o América é o Rio Grande do Norte, torcedor do Brasil. Vamos lá, Becão! O América trabalha pelo lado direito, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, a bola na direção de Franco, prende, passou pedindo Roger Gaúcho pela meia direita, chega cortando, não que brincadeira, Wesley. A bola é outra vez do time do América Futebol Clube. Agora é tiro esquinado quando passou o Pardal. É esquinado que favorece o América. Adenilson na cobrança. Partiu Adenilson. Passou, faz o levantamento, a bola na área, desceu Joasis, vai na velocidade, outra vez para Adenilson, faz o levantamento, atenção, olha o Becão, ela de cabeça. Passa pela linha de fundo, o tiro de meta. Quando fechou perigosamente o ataque do América, mas não estava mais valendo nada, havia o impedimento. O América Pernambucano cobra um impedimento, tá 0-0, Tiagão. Assistente Daniel Vidal Pimentel assinalou o impedimento do ataque americano, mas tá bem o jogo, Becão. Já finta o primeiro gol. Segue 0-0 em São Lourenço da Mata. 22 minutos passados e 22 minutos jogados. É o Brasileirão da Série D do Som Forte do Esporte da 87 FM. Primeiríssimo lugar no coração da galera. Alô, torcedor da Portão 5. Abraçando ao porquinho da Portão 5. Ele está ligado na 87 FM. O América com Leandro Melo pela intermediária. Pelo lado direito, rolando daí para Denilson. Levanta a cabeça, olha para seus companheiros mais atrás. A bola para Alisson Brandi, o zagueirão. Olha para seus companheiros, passou pedindo, recebeu Adriano, vem-se embora Adriano Alves, o zagueirão ultrapassa a linha que divide o gramado, prende na frente do adversário, soltou para Adenilson, perdeu na intermediária, a bola para Jefferson, recupera o Mecão com Roger, prende, tensão, aprofundou, enfiou a bola na área, fica tranquila as mãos do goleiro Renan para fazer.
Você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência. Rede Mais, o seu supermercado. Rede Mais, o bom vizinho. É 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Ontem você acompanhou Globo 3, Santa Cruz também 3, no Brasileirão da Série C. E você agora ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência, torcida brasileira, no Nordeste brasileiro. São 19 horas mais 40 minutos, 19h40, e a 87 diz: vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 25 minutos passados e 25 minutos jogados no placar do Brasileirão da Série D. Olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Em São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil, eu estou narrando, ninguém está ganhando. 0. Também 0. Começou o segundo tempo de Bolívia 1, Peru também 1. Ranieri lá no Planalto dizendo: eu estou ouvindo aqui no Neto narrando os Mequinhas. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Você ligadão, obrigado pela preferência. Amanhã às 8h30, a Revista Brasil. E ao Mecão, que trabalha, levanta a cabeça, olha para seus companheiros pela meia direita. A bola foi aprofundada, tranquila, nas mãos do goleiro do Renan, do goleiro do time do Pernambuco. Aos 27h30, meu caro Cleison Souza, e o 0-0, hein, Cleison? É, aqui no placar, continua 0-0, o jogo deu uma esfriada, jogo muito disputado. O América iniciou botando bastante pressão no América Pernambucano, mas o jogo já voltou, já está equilibrado. O América Pernambucano já voltou a atacar e tomar um pouco mais de conta do jogo, né? Então, o jogo mais equilibrado aos 25 minutos. Vamos lá, Mecão. A bola do time pernambucano trabalhando com Jefferson. Abriu na meia direita para a passagem do Celestino. Tá pedindo Yuri no meio da zaga do Mecão. Chega cortando, não que brincadeira, o Alisson. O Alisson Brando, o zagueirão, tranquilo e seguro. É o som forte do esporte. Primeiríssimo lugar no coração da galera. A bola outra vez com a Adenilson. Prende na frente dos companheiros. Aprofundou. A bola no lado esquerdo, na direção de Roger Gaúcho. É Gaíco pedindo. O Franco vai se enfiando no meio da zaga. A bola é para ele. Passou Adriano Pardal pela ponta direita. Jean Patrick vem mais atrás na meia. Bateu de longe. Chega para cortar a defensiva com o jogador que era Neto. O Mecão tem que ter calma, tem que tramar. É o som forte do esporte da 87 FM. A bola é de Adenilson. Desce o Mecão. Adenilson passou pedindo Adriano Pardal. A bola na direção de Pardal pela meia esquerda. Abriu. Boa jogada para Adenilson. Outra vez para Pardal. Bico da intermediária. Passou pedindo Kaique. É o Mecão na frente do Pupila. Ameaçou bater. Chegou na marcação Wesley. Ainda o América atrás do primeiro gol. Prende na frente do adversário. Daí para Leandro Melo. Dali capita. É o Mecão. Chega cortando. Não que brincadeira o jogador que era o William. A bola foi aprofundada outra vez com o Mecão com Adriano Pardal. Desceu pelo lado direito. Recupera o Mecão com o jogador que era Leandro Melo. Faz o lançamento em profundidade na meia direita. Na direção de Roger Gaúcho. É o Mecão. A bola enfiada. Corta na passagem o jogador que era o William. Camisa de número 5. Tocando para Neto. Neto é o da 8. Passou pedindo o Celestino pela meia direita. Recebeu o Celestino. Vai Yuri se enfiando no meio da zaga do América Futebol Clube. Na marca de 28 minutos 30 segundos passados. Placar do Brasileirão é 0-0. É o brasileiro da Série D. No som forte do esporte da 87 FM. A rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Está na hora de acordar. Não pode dormir em campo. É o Brasileirão da Série D. A bola na direção do jogador que era Joazes. Joazes abriu. Boa jogada na meia direita. Partiu o Mecão. Vai embora na velocidade. É o América atrás do primeiro gol. Aprofundou. Faz o levantamento. A bola foi direto pela linha lateral. No Nordeste brasileiro.
São 19 horas e 45 minutos, eu confirmo, 19h45, e a 87 diz: vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 30 minutos passados, 30 minutos jogados no primeiro tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, Brasil. Eu estou narrando e ninguém está ganhando. América. 0. América. Também 0. Continua Bolívia 1, Peru 1. Daqui a pouquinho Brasil e Venezuela. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Eu anuncio amanhã às 17 horas. Na 87 FM, o Jornal da 87, segunda edição. O Moacir Júnior com a camisa vermelha, o técnico do América Futebol Clube. Ele fala muito com seus jogadores, hein, Tiagão? Sim, gesticula, auxilia e mostra ali ao ataque americano o caminho do gol. Moacir Júnior e satisfeito aqui no Neto com as finalizações americanas. Tem que ter mais precisão, segundo o treinador americano, segue 0-0. Freeway, o seu atacadão na Leonel Leite. O América tem 0 também. O time do América Pernambucano, mas o vermelhão da Rodrigues Alves está melhor em campo aos 32 minutos. O América de Natal está melhor em campo, está melhor no jogo, hein, meu caro Cleison Souza? Isso aqui, o América de Natal, ele tá bem melhor em campo, ele só precisa ter um pouco mais de tranquilidade, né? Esse último passe na chegada do ataque tá se precipitando muito, então o América precisa ter um pouco mais de tranquilidade nesse último passe, que ele vai encontrar o seu primeiro gol. Elson Forte do Esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar do coração da galera, em uma distância que nos separe. Você que está no aplicativo da 87, você que está na Rádio Net, obrigado. Alô, amigo taxista, obrigado. Você que está nas ruas da capital espacial do Brasil, ligadão. O nosso muito obrigado. É o Rio Grande do Norte em campo, é o Mecão que está em campo, e você ligado na 87 FM, obrigado, torcedor do Brasil. Trabalho o América Pernambucano, a bola pelo lado esquerdo, aprofundou, tapsou, pedindo o Yuri, faz o lançamento, a bola foi direto pela linha de fundo, o árbitro está dando bola que favorece ao time do Pernambuco pelo lado esquerdo. E na próxima sexta-feira, J. Amorim estará contando a história para você de ABC e Globo, um jogo importante a esta altura do campeonato para ABC e Globo. Tem na 87. A rede balançou, Freeway, atacadão, informe. O Peru vira que vira, agora Peru 2, Bolívia 1. É a informação do nosso companheiro Max Maciel, no som da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, torcida brasileira. Vamos que vamos, e não há distância que nos separe. É www.87fmnatal.com.br. O América está bem plantado, está bem dentro de campo, em todos os setores. O Mecão dificulta a saída do time pernambucano, e só dá América da capital espacial do Brasil, só dá o América mais querido do Brasil. A bola é do time pernambucano com Jefferson na direção de Yuri, para na frente do adversário, chegou Alisson Brando na marcação, dividiu com ele, recupera Alisson Brando, vai se embora o Becão, abriu no lado esquerdo na direção de Adenilson, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, passou pedindo Roger, houve a falta, o árbitro parou e marcou, deu a falta em cima de Adenilson, é falta para o Mecão. Falta marcada em cima do Adenilson no campo de defesa do time americano pelo lado esquerdo. Falta marcada, o árbitro Diego da Silva não teve dúvida, Adenilson está ali no chão e o árbitro aguardando ele ficar de pé.
segue 0-0 na Arena de Pernambuco, aqui no Neto. Na Arena de São Lourenço da Mata, é o primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro para o Vermelhão da Rodrigues Alves, para o Becão. Trabalha o Becão, Roger Gaúcho abriu na ponta direita, passou Jean Patrick, vai para cima do adversário, espanhou, a bola passa pelo Franco e fica tranquilamente com o jogador Gabriel. Gabriel para Neto, Neto para Davi, desceu no contragolpe pelo lado esquerdo, partiu na velocidade, chega Joás para cortar, mas houve a falta. O árbitro em cima do lance parou e marcou cartão amarelo para Joás. Cartão amarelo para o Joás. Amarelou. É o segundo amarelo para o time americano, o primeiro para o Franco, agora o Joás recebe cartão amarelo, camisa 2 do time do Mecão de Natal. É o som forte do esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar do coração da galera. Obrigado pela preferência. O jogo tá parado, hein? Houve aí uma falta, o árbitro em cima do lance parou e marcou. Os jogadores do América Pernambucano valorizam o lance, hein, Tiago? Isso, valorizam. O América que tá com mais posse de bola, mas agora a falta pro time pernambucano e os jogadores valorizando o máximo, até porque o empate não é tão o Neto, ruim. Neto vai para a cobrança, abriu boa jogada na direção do jogador que era Yuri, a bola saiu e arremesso lateral que favorece ao time pernambucano pelo lado esquerdo, torcedor do Brasil, no Nordeste brasileiro. 19 horas e 50 minutos, eu confirmo, 19h50, e a 87 diz: vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Olha o time, atenção do América Pernambucano, a bola enfiada, bateu, tá na rede. Gol do América Pernambucano, Davi, na marca de 35 minutos passados, 35 minutos jogados no primeiro tempo, pela meia direita, ele bateu a meia altura, sem chances para o goleiro Everton, está aberto o placar, na Arena Pernambuco, torcedor do Brasil, numa saída errada do América, o time pernambucano chegou lá para fazer 1-0, indivíduo competente, o Davi, da entrada da área fazendo 1-0 para o Pernambuco, bateu forte, hein, Tiagão? Vacilo da zaga americana que deixou o Davi entrar e fazer a festa, chutou rasteiro, o goleiro Everton não conseguiu fazer defesa, teve que buscar a bola no fundo do barbante, a chegada pela direita do Davi e entrou na grande área e chutou forte, superando o goleiro Everton, abrindo o placar na Arena de Pernambuco. Agora tá lá, América de Pernambuco 1, América de Natal 0 aqui no Neto. Uma jogada individual do Davi, batendo forte a meia altura, sem chances para o goleiro Everton, 1-0, e agora Cleison Souza, 1-0, América Pernambucano, Cleison. Bem, Aquino, o América de Natal, ele precisa, como eu já falei, ter um pouco mais de tranquilidade. Ele está bem postado em campo, as melhores oportunidades foi do América de Natal até o presente momento, e numa infelicidade aí, na primeira oportunidade onde fez com que o goleiro Everton trabalhasse, né, o América do Pernambuco abriu o placar. Uma jogada isolada, uma jogada individual, 1-0 para o Mequinha Pernambucano. E o detalhe é que o América na primeira fase não sofreu nenhum gol desse América de Pernambuco, e agora no mata-mata o América sofre esse primeiro gol no momento que não poderia sofrer. Mas vamos lá, Mecão, 37 minutos passados, 37 minutos jogados neste primeiro tempo, placar de 1-0, é o Brasileirão da Série D, trabalha o América pela meia direita, o árbitro parou e marcou, ou que deu a arbitragem, hein, meu caro Tiago? Falta do ataque americano, no momento que o América pressionava aqui no Neto, estava melhor em campo, sofre esse gol, esse balde de água fria.
Elson Forte do Esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar no coração da galera, bola de Adriano Alves para Alisson Brandi, olha para seus companheiros, prende, tocou na direção do jogador que era Franco, movimenta-se na frente do adversário, outra vez a bola na direção de Adenilson, prende Adenilson para Leandro Melo, capitão, boa jogada, abriu no lado direito, olha o Becão, é Adenilson para Franco, o América traz o gol de empate e vamos lá, Becão, 38 minutos passados, 38 minutos jogados, a bola de Adenilson prende, ameaçou bater, daí para Leandro, outra vez na direção do jogador que era Joás, olha o Becão, faz o levantamento, a bola foi com o jogador do time pernambucano que recebeu a falta, chegou no cruzamento do Adenilson, aí o jogador do time do América fez a falta, hein, meu caro Tiago? A falta do Jean Patrick em cima do Popila, camisa número 2 do time de Pernambuco. Popila tá ali no chão, dentro da grande área, na grande área do seu próprio time de defesa, paralisado o jogo e o árbitro está ali permitindo atendimento ao atleta Popila, camisa 2. Segue perdendo o Becão de Natal, 1-0. Rede Mais, o seu supermercado, Rede Mais, o bom vizinho. É a 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, não há distância que nos separe. www.87fmnatal.com.br, torcida brasileira. Você ligadão na 87, o nosso muito obrigado pela preferência. E é um dado interessante que a gente tem que falar para o torcedor, que o torcedor do América Futebol Clube que veio para a Arena Pernambuco, ele está reclamando do preço da arena do ingresso, hein? O preço do ingresso na arena. Então o torcedor não entrou. O ingresso a princípio que seria R$15, foi majorado, tá todo o preço, tá 80, tá 50, e aí complica. Olha o Becão, a bola de Leandro Melo para Franco, foi caído, a bola é outra vez do time do América, pelo lado direito, arranca o vermelhão da Rodrigues Alves, prende, chega cortando o Neto, ficou na direção de Alisson Brando, no Nordeste brasileiro. 19h55, eu confirmo, 19h55 e a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 40 minutos passados, 40 minutos jogados no primeiro tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, Brasil, eu estou narrando e o Mecão não está ganhando. América! Zé 1, o pernambucano. 0 América de Natal. E o Peru está vencendo pela Copa América do Brasil, Bolívia 1, Peru 2. E daqui a pouquinho, não esqueçam, tem jogo do Brasil, Brasil e Venezuela. É comigo mesmo, é o Mecão que tem direito à cobrança do esquinado. Adenilton levantou no primeiro pau, chega pra cortar de soco, o goleiro Renan meteu o soco na bola. E o Mecão outra vez tem direito à cobrança de um manual pelo lado direito, cobra Joazes cobrando na direção de Roger Gaúcho, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, 1-0 para o América Pernambucano, é o Mecão pela meia direita, na meia esquerda, outra vez Jean chutou, Popopilha, ficou para Kaique pelo lado esquerdo, aprofundou, vamos lá Mecão, vamos matar, é o Mecão atrás do gol de empate, chegou para cortar Popilha, passou, a bola é outra vez de Patrick, vai para cima do adversário, chega cortando no que brincadeira o jogador Popilha, abriu no lado direito, boa jogada para Neto, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, passou pedindo Yuri, chegou na marcação, o jogador que era Kaique mais atrás, deixando para Jefferson, o Celestino vai se enfiando no meio da zaga do América Futebol Clube, 42 minutos passados, sinalzão da 87 FM, América de Recife tem
América de Natal tem 0. É o placar do Brasileiro da Série D. A bola de Leandro Melo outra vez para Adenilson para Leandro Melo. Leandro abriu na lateral direita para a passagem do jogador que era Joás, tocou na meia direita para Franco, se enrolou. Creio que o Max voltará no segundo tempo, hein? O Franco, a gente não conhecia ele, é melhor o Max que a gente já conhece e sabe fazer gols nesse time do América de Pernambuco. Olha o Becão, pela meia direita, chegou bem para cortar, o jogador que era Leandro Melo na dividida, perdeu, mas o árbitro parou e marcou aos 43 minutos, sinalzão da 87 FM, o que deu a arbitragem. Falta para o América no campo de defesa. Aliás, no campo de ataque, Adenilson vai para a cobrança. De longe, mas quem sabe, ele bate forte aqui no Neto. Adenilson faz o levantamento, fechou a área do Brandi. Houve um impedimento do ataque do América Futebol Clube no lançamento. O goleiro Renan saiu, mas houve a irregularidade, o impedimento. Marcado pelo bandeirinha Daniel Vidal Pimentel, assinalou o impedimento do ataque americano. E lembrando o regulamento aqui no Neto, permanecendo nessa derrota de 1-0, o América terá que vencer por diferença de 2 gols no jogo da volta, mas ainda tem muito tempo, dá pro Mecão empatar. Vamos lá, Mecão! Adelson Rodas pediu novos e usados, é com Adelson Rodas na Coronel Estevão. 44 minutos passados, 44. Finalzão da 87 FM na Arena Pernambuco. Placar de 1 para o Mecão Verde, 0 para o Mecão Vermelho. O América de Verde está na frente, o América de Vermelho está perdendo. A bola é aprofundada na direção de Yuri, chegou, bateu na bola o Adenilson. O árbitro tinha punido a irregularidade e deu uma falta que favorece o Mecão. A bola é com o Alisson, para na frente do adversário, tocando o Adriano Alves, passou pedindo o Leandro Melo pelo lado esquerdo. Está o jogador que era Kaique, o Joases pelo lado direito. Ele rola a bola outra vez na direção de Kaique, prende na frente do adversário, deixou mais atrás a bola na direção do jogador que é Alisson. Olha o Mecão, vai pra cima do adversário, jogou a bola na área, chega cortando, não, que brincadeira, o jogador que era Otávio, ela saiu. É arremesso manual que favorece o Mecão. 45 minutos passados, 45 minutos jogados. A bola de Alisson chegou, o Mecão tem 0, o América Pernambucano tem 1. É arremesso lateral que favorece o América. Torcedor do Brasil, qual é o detalhe? Mais 1 minuto de acréscimo nesse primeiro tempo. Vamos aos 46 minutos e o Moacir Júnior está conversando com o seu auxiliar técnico Barata. A gente terá novidades para o segundo tempo, hein, torcedor? Vamos aos 46 minutos. É o som forte do esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar no coração da galera. A bola é aprofundada, desceu o jogador que era Leandro Melo, caiu, foi atropelado pelo jogador que era Jefferson. O árbitro em cima do lance parou e marcou. Tá terminando o primeiro tempo. O juizão olha para o seu cronômetro. O América de Natal tem 0, o América Pernambuco tem 1. É a 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A bola na direção do jogador que era Brandi deixando o Adenilson pela intermediária, lado direito, para na frente do adversário. Vamos lá, Becão, na meia direita. A bola na direção agora do jogador que era Joases. O Mecão, quando o árbitro sopra o apito, termina o primeiro tempo na Arena Pernambuco. 1 para o América do Recife, 0 para o América. Hein, meu caro Tiago Florencio? Final de primeiro tempo na Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata. Por incrível que pareça, o placar é esse: América de Pernambuco 1, América de Natal 0. Mecão perdendo esse primeiro tempo, resultado parcial. Tem todo o segundo tempo aí para conseguir empatar o jogo, pelo menos trazer um empate para a cidade Potiguar. O América, que tem no banco de reservas 12 Copete, 13 Alisson Potiguar, 14 Geninho, 15 Vinícius, 16 Morelândia, 17 Murici, 18 Max, o Homem de Pedra, 19 o Paulo René, que foi contratado, a última contratação. Quem sabe o Paulo René não entra nesse segundo tempo. E 20 para Micael. Esses são os suplentes, caso o treinador Moacir, neste intervalo,
quem irá fazer alguma substituição, e é bem provável que ele faça substituições nesse intervalo. A América, que precisa reagir, não pode voltar para Natal com esse resultado negativo. Já o time pernambucano, o Esmeraldino, tem no banco de reservas 12 Geazi, 13 Diego, 14 Felipe Branco, 15 para Sebastião, 16 Gabriel Terra, 17 Rômulo, 18 Breno e 19 Júlio. Esses são os suplentes do América de Pernambuco, que vence o jogo com o gol do Davi. O Davi foi o arqueiro que está dando a vitória parcial para o time pernambucano. É com você aqui no Neto. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, cidadania de Mossoró, agora com a gente, 87 Macharanguape, 87 Extremóis, GT-FM de Lagoa Danta, a rádio 87 FM de Santa Cruz e a FM Flores. Primeiro tempo encerrado no estádio Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Vitória parcial do América Pernambucano, do América de Verde, pelo placar de 1-0, gol assinalado pelo Davi, camisa de número 11, uma jogada individual, ele pela meia direita bateu no canto direito do goleiro do time do América, o Everton, que nada pôde fazer. Posto Pitbull, qualidade nos produtos e proteção total ao meio ambiente. Ponto da Visão, sua visão em boas mãos. Rede Mais, o seu supermercado. Rede Mais, Freeway, o lojão atacadão na Leonel Leite, no bairro do Alecrim. A Sala Nacional e Internacional está chegando com o nosso companheiro Max Maciel, atualizando os jogos para você na 87. Vem de lá, Max. Max Maciel. Boa noite, torcedor e torcedora, boa noite novamente aqui no Neto. É uma derrota que não estava nos planos do torcedor americano. Primeiro, quero começar abraçando a toda essa turma amiga do Planalto, o Ranieri, Carlos Ranieri, meu amigo Rani, que é ABCdista, tá lá rindo à toa com a derrota do Mecão. Também a turma da Campina, Alisson, Alan, Maurício, toda a família lá do Maurício, que são americanos, tristes com essa derrota, e o Chico do Pagode, que tá rindo à toa, e toda a turma do Arraiado Pai de Bica. Dia 29 estarei lá fazendo aquela folia com toda essa turma amiga lá da Campina. Olha só, pela Copa América continua Bolívia 1, Peru 2, e daqui a pouquinho o Brasil entra em campo contra a Venezuela. Mais cedo as meninas do Brasil representaram e venceram a Itália. Itália 0, Brasil 1. O gol foi marcado por Marta aos 29 minutos do segundo tempo. Jamaica 1, Austrália 4. Esses foram os jogos da Copa do Mundo das Mulheres. Parabenizar as mulheres que estão jogando muito. Pela Copa Ouro, hoje tem Panamá e Trinidad e Tobago, além de Estados Unidos e Guiana. E o América vai sendo derrotado lá em São Lourenço da Mata, 1-0. Vamos falar dos jogos de amanhã. Pela Copa América nós teremos Colômbia e Catar às 18h30 e às 21h30 a Argentina tentando se recuperar da derrota para a Colômbia. Esses são os resultados de até então e os jogos que ainda irão acontecer. Convidando você, torcedor, para domingo encher a Arena das Dunas para um grande jogo entre os dois Américas, o Mecão e o Mequinha. Rani, é Mecão e Mequinha, Rani. Vamos devolver o som para ele, que narrou até agora 1 América de Pernambuco, 0 América de Natal. Dá um show, seu Aquino. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, São Lourenço da Mata, município pernambucano, distante 19 quilômetros do centro da capital
Recife, da Veneza brasileira, a cidade que tem São Lourenço como padroeiro de todos os católicos, torcedor do Brasil, na região da Mata, né? São Lourenço da Mata, como é mais conhecida, torcedor do Brasil. E é uma cidade importante, hein? Uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, em torno de 112 mil habitantes, a estimativa, segundo o IBGE, de 2018, torcedor do Brasil. Elson Forte do Esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. É uma cidade que tem registros de índios tupinambás. Você que gosta da história, índios tupinambás, aí por 1554, na época que nós tínhamos também os índios habitando no Rio Grande do Norte. Foram os primeiros habitantes que nós tivemos no Brasil, e os índios tupinambás da capitania que eles foram derrotados pelo Duarte Coelho, que era donatário da capitania de Pernambuco. Meu caro Cleison Souza, no microfone da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Primeiro tempo encerrado, brasileiro da Série D, vitória do América Verde, vitória do América Pernambucano, hein, Cleison? Aquino, o placar do primeiro tempo 1-0 para o América do Pernambuco, placar esse que não traduziu o que foi o jogo. O América de Natal, ele veio aqui para Pernambuco com uma escalação que, na minha avaliação, de forma acertada do treinador americano, trazendo o América com um pouco mais de controle de bola ali no meio de campo, né? Jogo muito disputado, já era esperado essa disputa dentro de campo, e o América iniciou a partida aqui no torcedora muito bem postado em campo. Parecia que o América de Natal que jogava em casa, que mandava o jogo, né? O América do Pernambuco entrou em campo respeitando muito, temendo, né, em razão do poderio ofensivo do América, que foi o América de Natal, que foi demonstrado na primeira fase dessa competição, né? Até os 15, 18 minutos do primeiro tempo, o América de Natal se fazia presente no campo de ataque, buscando o gol. Já no início da partida teve uma ótima oportunidade, antes dos 5 minutos, de abrir o placar num cruzamento da direita para a esquerda, onde a bola passou por todo mundo e ninguém chegou ali para cabecear ou para botar a bola para dentro. Então o América de Natal teve um início de partida muito bom, bem postado em campo, a sua zaga, o seu setor defensivo não foi muito cobrado. O goleiro Everton, até o momento do gol, praticamente não tinha nem tocado na bola, né? O poderio ofensivo do América de Natal levou com que esse time fosse bem ofensivo mesmo jogando fora de casa. É bem verdade que o Roger Gaúcho, ele não apresentou um bom futebol, na minha avaliação. O Jean Patrick muito bem marcado, né, por ser um jogador de qualidade, e é claro que o adversário estudou toda a situação, a forma de jogar do Mossi Júnior. E o América, aos 35 minutos, ali num vacilo, na primeira oportunidade do América Pernambucano, o Davi, o camisa 11, conseguiu, num chute cruzado ali no canto direito do goleiro Everton, abrir o placar. Mesmo após o placar de 1-0, o América Pernambucano continuou ainda jogando muito atrás, respeitando muito o América de Natal, que partiu para cima, buscou o gol de empate, mas encontrou muita dificuldade, um jogo muito disputado no meio de campo. Acredito que o treinador do América de Natal voltará assim com alteração. Na minha avaliação, apesar de ter gostado da participação do Franco, eu tiraria ele e colocaria o Max de volta. Haja vista que o América de Natal está mandando no jogo, ele que toma a iniciativa da partida de buscar o resultado, mas não vem encontrando tranquilidade ali no meio campo. O Adenilson, que nas últimas partidas aparecia bem, ele tem um bom chute, um bom arremate de fora de área, não conseguiu ainda demonstrar esse poder ofensivo. O América de Pernambuco marca muito bem,
muito bem fechado, jogando pelo resultado. Ele reconhece a qualidade do América de Natal e mesmo jogando em casa, veio jogando pelo contra-ataque. Então, na minha avaliação, o treinador Mossi Júnior deverá realizar essa substituição. Eu sacaria do time o Franco, apesar de ter gostado da participação dele, mas eu mudaria, já que o América toma a iniciativa desde o início do jogo, eu colocaria sim o Max lá na frente para brigar por essa bola. E como tem os atacantes, o Pardal precisa aparecer um pouco mais também. Na partida, o Aquino, você mal falou no nome do Adriano Pardal, né? Ele não vem nessa partida muito bem. Mas o resultado ainda é possível. O América de Natal continuar o segundo tempo como jogou o primeiro, claro, tendo um pouco mais de tranquilidade quando ele está com a bola no meio de campo, no momento da criação ali, da busca do último passe para o gol, falta tranquilidade para os jogadores americanos. E com isso, o América de Natal não conseguiu transpassar a zaga do América do Pernambuco. Zaga essa que desde o jogo aqui em Natal eu já frisava que era muito bem postada. O América do Pernambuco, quando jogou aqui em Natal, jogou muito mais ofensivo do que nessa partida. Na primeira fase, ele jogou aqui em Natal bem mais ofensivo. Já no lado do América Pernambucano, eu gostaria de ressaltar aqui a boa participação aqui em campo do Davi. Ele que marcou o gol, estava bem posicionado ali e ele está ajudando muito na marcação. Então vamos esperar aí um segundo tempo com a mesma postura do América em campo, buscando tomar a iniciativa e o controle do jogo. Acredito eu que o América teve aí em torno de, eu não posso precisar, mas acredito que em torno de 60% de posse de bola foi do América de Natal. Então ele mandou e ele precisa voltar com essa mesma postura, com um pouco mais de tranquilidade no momento da criação das jogadas e explorar um pouco mais as laterais, né? Já que eu espero que o treinador tenha essa atitude de colocar o Max em campo e ir para cima e buscar o resultado, que apesar de estar perdendo, também não é um mau resultado para o jogo de domingo. Mas o América tem time, o América tem camisa e o América tem futebol para buscar virar o jogo aqui. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, Cidadania de Mossoró, 87 em Macharanguape, 87 Extremóis, GTFM de Lagoa Danta. Ainda tem torcedor do América fora da Arena Pernambuco, a questão do preço do ingresso. Anunciaram preço de R$15 e houve um acréscimo, ingresso de 70, de 80, e aí, meu caro Tiago Florencio, aí é algo que não era para acontecer, mas lamentavelmente aconteceu nesta noite no Arena Pernambuco. Tiago Florencio, a arbitragem já está no campo de jogo, hein, Tiagão? Já, o trio de arbitragem, o trio sergipano, já no jogo, assim também como a árbitra reserva Débora Cecília. Agora, o que não dá para entender aqui no Neto sobre essa questão dos ingressos é que o público deixa de entrar e quem deixa de ganhar é o mandante do jogo, o América de Pernambuco, ou seja, ele prefere o estádio vazio e também sem dinheiro algum no bolso. Não dá para entender essa estratégia da direção do time de Pernambuco. A América de Pernambuco é o primeiro a voltar. Vamos observar aqui no Neto se tem alguma alteração. E o América de Natal também já voltando para o gramado, aguardando aqui se tem alguma alteração. No momento, aparentemente, aqui no Neto, aparentemente não tem mudança nem no time de vermelho de Natal, nem no time de verde da cidade de Paulista, aqui no Neto. Perfeito!
87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, não há distância que nos separe. www.87fmnatal.com.br, tudo pronto para o início do segundo tempo no estádio Governador Wilson Campos, a Arena Pernambuco, torcedor do Brasil. A saída, o América Futebol Clube, o Vermelhão da Rodrigues Alves. E você ligadão no som da 87 FM, obrigado pela preferência. Não há distância que nos separe. O América Futebol Clube é o Rio Grande do Norte no Campeonato Brasileiro da Série D. Boa sorte, Mecão. Vermelhão da Rodrigues Alves. Informa aí, meu caro Tiago Florencio. Temos alteração, sim, agora se confirmado vai fazer a estreia o Paulo René, camisa 19 no lugar do Franco, camisa 9, a única alteração no time rubro. Paulo René fazendo a sua estreia no lugar do Franco, camisa 9, já no gramado aqui no... Perfeito, começa o segundo tempo, torcedor do Brasil, saiu Franco, entrou Paulo René no América Futebol Clube. Fica claro, fica evidenciado que o treinador do time do América Futebol Clube não gosta do futebol do Max, torcedor do Brasil. É o 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Já houve uma falta do Jean Patrick em cima do Neto, camisa de número 8. É uma falta que favorece o time pernambucano, torcedor do Brasil. É o som forte do esporte da 87 FM, primeiríssimo no coração da galera. Obrigado, torcedor do Brasil. Vamos lá, Mecão. Patrick foi quem fez uma falta. O América Pernambucano vence de 1-0. É o 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência, torcida brasileira. A bola vai ser levantada na área. O árbitro deu a falta, paralisou e deu uma demorada, hein, meu caro Tiago Florencio? Valorizada dos jogadores esmeraldinos do time pernambucano. A falta pelo lado direito no campo de defesa para o time pernambucano. Segue vencendo o América Pernambuco. O que a gente espera do Paulo René estreando no time do América Futebol Clube, ele que jogou no Botafogo de João Pessoa, hein, meu caro Cleison Souza? Bem, aqui no Paulo René, ele não vinha sendo bem aproveitado lá no Botafogo da Paraíba. Veio para o América, referendado pelo treinador e, como você mesmo falou, né, ele está apostando aí na qualidade do Paulo René e não o atacante Max. Então vamos esperar aí que ele dê resultado e que o América consiga virar o placar. É o que o torcedor quer, torcida brasileira. 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, cidadania de Mossoró, 87 em Macharanguape, 87 Extremóis, GTFM de Lagoa Danta, FM Flores. Olha o Paulo René, dominou, bateu e a bola foi pra fora. Tiro de meta da arbitragem para o Arena de Pernambuco. O Paulo René bateu e ela foi pra fora, hein, meu caro Tiago Florencio? Primeira tentativa do Paulo René, chegando e chutando. É isso que o América quer, é isso que o treinador Moacir Júnior também quer. Segue 1-0. Rede Mais, o seu supermercado. Rede Mais é 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência, torcedor do Brasil. É o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A bola de Adriano Alves, boa do Adriano Alves, prende na frente do adversário outra vez para o Paulo René. Olha o Mecão, ameaçou bater, vai para cima do adversário, bateu e houve a falta. O Poupilha fez uma falta em cima do Jean Patrick pelo lado esquerdo. É uma falta que favorece o Mecão, hein, meu caro Tiago? Falta, e que falta perigosa. Falta para o Mecão pelo lado esquerdo, em cima do Jean Patrick. Quem sabe de bola parada não é o caminho do gol do empate aqui no Neto. Cartão amarelo para o Pupila, camisa de número 2, recebeu o cartão amarelo, fez a falta e reclamou. O jogador brasileiro tem o hábito de reclamar, hein, meu caro Tiago Florencio? Quem sabe agora Denilson possa empatar para o Mecão. Se for pro gol, me chama que eu vou.
autoriza o árbitro sergipano. Para a cobrança, o Adenilson, camisa de número 8, na marca de 4 minutos 40 segundos passados deste primeiro tempo, placar de 1-0 para o América Pernambucano. Adenilson chutou, pegou na barreira, outra vez, olha o Mecão de cabeça e a bola fica com o Renan. Houve a falta, o árbitro em cima do lance parou e marcou. No Nordeste brasileiro. São 20 horas e 23 minutos, 20 e 23, e a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 5 minutos passados, 5 minutos jogados no segundo tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. América! Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, Brasil. Eu estou narrando e ninguém está ganhando. Aliás, o América... Lembrando que daqui a pouquinho tem Brasil e Venezuela. É comigo mesmo. É comigo mesmo, aqui na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. O América é o futebol do Rio Grande do Norte, torcida brasileira. Eu anuncio amanhã às 6h45 o Jornal da 87, primeira edição. E às 17 horas, a segunda edição do Jornal da 87 FM. Olha aí, o treinador do América está completando 27 jogos hoje à frente do América, 15 vitórias, 5 empates e está conhecendo aí a 7ª derrota, mas vamos lá, Mecão, vamos lá, Vermelhão, buscar o resultado positivo nesta noite de terça-feira, diante do time do América do Pernambuco. É o som forte do esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar do coração da galera, a bola de Paulo René para o jogador João Patrick na ponta esquerda, houve a falta que o árbitro Sergipano não marcou, ganhou o Pardal, vamos lá, Mecão, passou pelo lado direito, daí para Roger Gaúcho, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, passou pedindo Paulo René, é o Mecão atrás do gol de empate, a bola com Roger Gaúcho, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, boa jogada, olha o Mecão para Jean Patrick, chega para tirar o jogador que era Gabriel, ela fica com Neto para Jefferson, carrega, abriu, boa jogada na direção de Uri, prende na frente do adversário, dominou, recupera o América Futebol Clube, a bola outra vez do time pernambucano com Jefferson, a bola é do América com Paulo René, domina Paulo René, vai pra cima do adversário, é o Mecão, atrás do gol de empate, passou pedindo o jogador que era Jean Patrick, houve a falta, o árbitro parou e marcou, bico de área pelo lado esquerdo, uma falta que favorece ao time americano, em meu caro companheiro Tiago Florencio, a falta em cima do Adriano Pardal. Falta bem marcada pelo árbitro Diego da Silva, o sergipano, o América que pressiona ainda mais, o América que quer o empate. Tem mais time aqui, não tem mais time. Adenilson para a cobrança. Se for pro gol, me chama que eu vou. Na marca de 8 minutos passados, 8 minutos jogados e saiu um cartão amarelo para o jogador do time pernambucano. Foi o jogador Otávio. Adenilson cobrou, bola na área, passou por todo mundo, chega. O Adriano Alves, a bola passa por ele e vai pela linha de fundo. O árbitro tá dando arremesso manual, torcedor do Brasil. É o som forte do esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar do coração da galera. A torcida americana, muito obrigado à máfia, muito obrigado a Portão 5, aos tuiteiros, a você que torce pelo Mecão, com rádio ligado na 87 FM, obrigado pela preferência. E não há distância que nos separe. Você que está no aplicativo da 87 FM, obrigado, torcedor do Brasil. Vamos que vamos com a América do Rio Grande do Norte. A bola de Leandro Belo para Adriano Patrick, passou pedindo o jogador que era Paulo René, abriu no lado esquerdo, levanta a cabeça o Kaique pedindo, soltou pela intermediária, a bola mais atrás onde está Alisson Brando e o quarto zagueiro, no meio da área, passou pedindo o Paulo René, no lado esquerdo, olha o Mecão na marca do pênalti, chega para tirar o jogador que era Gabriel outra vez para Neto para
para Jefferson, mas recupera o Mecão, uma bola de Leandro Melo, dali capita, é o América, fechou pelo lado direito, prende na frente do adversário, Adenilson pediu para Paulo René, tem condição, chega para cortar o Renan, o goleirão chegou para defesa, 1-0 vencendo o América de Pernambuco, torcedor do Brasil. Tem gol! A rede balançou, Freeway informe. Pra minha felicidade é o terceiro do Peru, acertei, 3 Peru, 1 Bolívia. Você ligado, pois é, aqui mais importante é você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência, torcedor do meu Brasil. Posto Pitbull, qualidade nos produtos e proteção total ao meio ambiente. É 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. E não há distância que nos separe no Nordeste brasileiro. São 20 horas e 28 minutos, eu confirmo 20 e 28, e a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 10 minutos passados, 10 minutos jogados no segundo tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, eu estou narrando. E o América Pernambucão está ganhando. América! América! De Natal tem 0. E terminou Bolívia 1, Peru 3. Abraçando ao nosso amigo Felipe Florente, que manda um salve pra Paquita Beto Polêmica. É apenas Paquita! É comigo mesmo, na 87 FM Natal, Cidadania de Mossoró, 87 Macharanguape, 87 Extremóis, GT FM de Lagoa Danta, FM Flores, torcedor do Brasil. Eu anuncio amanhã, às 6h45, a primeira edição de esporte da 87 FM e às 17 horas, a segunda edição de esportes. É o Mecão do Adenilson, um jogador criterioso, o melhor jogador do América até agora no jogo. Como cresceu o Adenilson no Campeonato Brasileiro da Série D. E aí, meu caro Cleison Souza, 12 minutos, América Pernambucano 1-0. É, Aquino, como eu falava, o América de Natal precisava voltar com essa mesma posição em campo, com esse mesmo posicionamento, agredindo o adversário, e assim ele veio. Veio para cima, já buscou o ataque, já tentou aqui, já quase conseguiu o gol de empate, né? Teve aqui um lance aqui, onde o Jean Patrick simulou um pênalti e recebeu o cartão amarelo. O América precisa continuar assim, vir para cima do América Pernambucano, ter um pouco mais de tranquilidade que ele vai encontrar o seu gol de empate e quem sabe o gol da vitória. Vamos lá, Mecão, é o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, Rede Mais, o seu supermercado, Rede Mais, o bom vizinho, é a 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, não há distância que nos separe. Você que está no aplicativo, no Radiosnet, você que está no aplicativo da 87 FM, obrigado pela preferência. O jogo está parado, hein, meu caro Tiago Florencio? Parado para o atendimento médico do atleta do time Esmeraldino, o zagueiro Otávio, saindo ali na maca do time de Pernambuco. Vai ser reiniciada a partida, perde o América de Natal por 1-0. E no próximo domingo será o segundo jogo no Arena das Donas. Vamos lá, Mecão. Trabalho do América com Joazes. Joazes abriu boa jogada na direção do Leandro Melo para prende na frente do adversário. Jogou a bola no lado esquerdo para Kaique. Vamos lá, Mecão. É o América atrás do gol de empate. Passou pedindo o Paulo René. Tá passando também o Adriano Pardal. Vai para cima do adversário. Chega para tirar o Popila. Houve a falta. O árbitro estava em cima do lance. O que marcou
boa arbitragem aí na jogada com o Popila. Hein, meu caro companheiro Tiago Florencio, uma falta do Jean Patrick, uma falta desnecessária, chegou empurrando. Desnecessária, você usou realmente o adjetivo certo, não precisava dessa falta, meu amigo. Segue 1-0, o América pressiona. Posto Pitbull, qualidade dos produtos e proteção total ao meio ambiente, é o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência. Após o futebol tem Jura Oliveira com A Noite é Nossa, no Nordeste brasileiro. 20 horas e 33 minutos, eu confirmo, 20h33, e a 87 diz, vem pra o tambo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 15 minutos passados, 15 minutos jogados no segundo tempo. Placar do brasileiro da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, fique sabendo, o América de Natal está perdendo. América 0. Hoje às 21 horas e 30 minutos tem Brasil e Venezuela pela Copa América do Brasil. É comigo mesmo, na 87 FM Natal, Cidadania de Mossoró 80, e a 87 FM Flores da cidade de Jaçanã. Alô, Marcos Rei, muitas flores pra você. Ligadão na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A bola é do Becão, Leandro Belo para Roger Gaúcho, a bola ficou no lado direito, na direção de Joases, levantou, ficou tranquila para o goleiro Renan fazer a defesa. Posto Pitbull, qualidade dos produtos e proteção total ao meio ambiente, é a 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, abraçando o meu amigo Rio do grande taxista, torcendo pelo seu Mecão, torcendo pelo vermelhão, tá dando o América verde, mas o América, a bola de Adenilson levanta a cabeça, houve a falta do Davi, o árbitro parou e marcou uma falta pelo lado esquerdo do ataque do América, uma falta em cima do Adenilson. Falta, mais uma falta para o time americano, tendo muitas oportunidades o América, quem sabe, né, de bola parada, o caminho da mina do gol do empate para o time alvirrubro. E o detalhe aqui no Neto, que o árbitro Diego da Silva, ele foi compassivo com o Jean Patrick, viu que tinha cartão amarelo, não quis aplicar o segundo, consequentemente seria expulsão. Fica de olho, Jean Patrick. Cobrou Adenilson, subiu para o René e a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta da arbitragem que favorece ao time América Pernambucano, que vence de 1-0 o torcedor do Brasil. Tiro de meta para o goleiro Renan, goleiro do América Pernambucano. Tiro de meta após o cruzamento da área, a bola parada, conseguiu desviar de cabeça o atacante Paulo René, segue 1-0. É o som forte do esporte da 87 FM, é o time pernambucano. A bola na direção do jogador que era Davi, perdeu para Leandro Melo para Roger Gaúcho, levanta a cabeça, olha para seus companheiros, vamos lá, Becão, vamos lá, vermelhão, chegou na marcação o jogador que era o William, o América levanta a cabeça, a bola na direção de Roger Gaúcho, prende para Kaique, chega para cortar o Otávio, zagueiro central, e a bola saiu, arremesso manual que favorece o América Futebol Clube pelo lado esquerdo. Prepara-se para a cobrança, o jogador que era Kaique, camisa de número 6, o América perde de 1-0, o Mecão mais querido do Brasil, que é o gol de empate em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco. Vamos lá, Mecão, vamos lá, vermelhão, precisa um resultado, um empate, porque no próximo domingo, teoricamente, será mais fácil na Arena das Zonas, com a presença da torcida americana. Mata é complicado, hein, meu caro companheiro Cleison Souza, 19 minutos, 1-0 América Pernambucano. Aqui no América de Natal continua pressionando, mas não consegue ter essa tranquilidade que eu já venho falando desde o início da partida, né? Precisa conseguir no mínimo um empate aí para vir com mais tranquilidade para Natal,
no jogo de domingo e buscar essa classificação tão esperada. O América não tem que ir desordenado, tem que ter tranquilidade, o Adenilson tem que fazer as viradas de jogo e tem que ter realmente uma potencialidade. A bola para o ataque, Paulo René, no Nordeste brasileiro. 20 horas e 38 minutos, eu confirmo, 20 e 38, e a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 20 minutos passados, 20 minutos jogados no segundo tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. São Lourenço da Mata, Arida, Pernambuco, eu estou narrando e o América Pernambucano está ganhando. América 1, América 0. E começou pela Copa Ouro nos Estados Unidos, Panamá 0, Trinidad e Tobago também 0. É comigo mesmo, na 87 FM Natal, Cidadania de Mossoró, 87 Macharanguapa, 87 Extremões, GTFM de Lagoa d'Anta. Eu anuncio amanhã às 10 horas, Força Divina, com Padre Lucas. 21 minutos passados, 21 minutos jogados, placar de 1-0 para o América Pernambucano. Você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência. A bola é do time do América Pernambucano com o jogador que era o William, passou pedindo o Celestino, recupera o Mecão, vamos lá Mecão. O América do Rio Grande do Norte perdendo de 1-0. O América mais querido do Brasil. E na próxima sexta-feira, com a narração de J. Burim, ABC e Globo, jogo importante para o futebol do Rio Grande do Norte. Desceu o América, com Neto, fez o levantamento, corta Alisson Brandi de cabeça. Olha o time pernambucano, vai fazer o segundo para fora. Adriano Alves chegou cortando. Quando o time pernambucano chegou perigosamente, é tiro esquinado. O Adriano Alves salvou aquele que seria o segundo gol do time pernambucano, hein, meu caro Tiago Florencio? O time de Pernambuco mal está dando trabalho ao goleiro Everton, mas quando chega com perigo, quase fazia o segundo gol, ampliava na arena de Pernambuco, dentro da grande área, queima a roupa, a bola e entrando, e o zagueirão Adriano Alves salva pela linha de fundo, evitando o que seria o segundo. Escanteio da direita para a esquerda. Já foi cobrado, chega para cortar o América Futebol Clube, a bola é com o Adenilson, da Adenilson para Jean Patrick, é o vermelhão da Rodrigues Alves, arranca, vai correndo com a bola dominada daí para Roger Gaúcho, vamos lá Mecão, passa pedindo Paulo René, o América perde de 1-0, o América olha para seus companheiros, está na hora do Max Branda entrar no jogo, hein? Tá na hora do Max, o artilheiro do Mecão, entrar no jogo. O América vai outra vez na direção de Jean Patrick, prende e vai para cima dos companheiros, chega Denilson, falta, o árbitro parou e marcou, deu a falta do Jean Patrick, é mais uma falta, o Jean Patrick não tá bem, quando o Mecão ia partir, hein, meu caro Tiago Florencio? E olha o contra-ataque americano aqui no Neto, segue 1-0. Você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, obrigado pela preferência. Max conversando com o treinador do time do América Morse, o Roger Gaúcho, provavelmente ele deixará o campo de jogo, Roger Gaúcho, para a entrada do Max, hein, meu caro Tiago Florencio? Forte candidato a saída do Roger Gaúcho, como também do Adriano Pardal, mas ele preferiu o Roger Gaúcho mesmo, subiu a plaquinha, confirmado, Max, camisa 18, no lugar do Roger Gaúcho. O torcedor pediu e o treinador atendeu o Max, homem de pedra, no gramado. E a mudança do treinador do América, que eu creio que ele mexeu errado quando colocou o Paulo René, era para ter colocado o Max logo de cara, aí preferiu o Paulo René, hein, meu caro Cleison Souza? Aquino, falávamos no intervalo que o América precisava mudar
precisava trazer o Max para segurar mais essa bola na frente e ter um poderio maior. E o treinador errou nessa alteração. É tanto que agora ele coloca o Max em campo, mas o América precisa mudar a postura. Já com um atacante como o Max, ele precisa jogar mais pelas pontas e chegar com esse cruzamento. O América que fecha, centraliza muito as jogadas. Pois é, e você ligado na 87 FM, houve expulsão, uma falta que favorece o América, e aí, meu caro Tiago Florencio, o jogador do time pernambucano chegou rasgando para cima do Leandro Melo, o árbitro estava em cima do lance e aplicou o cartão, hein? Ele aplicou o cartão, beneficiando o time do América de Natal, que agora ficará com um jogador a mais. Expulso o jogador do América Pernambucano, hein, Tiago? E o detalhe, eu tô lembrando aqui, que no jogo em Natal, contra esse mesmo América, o América cresceu quando foi expulso o atleta do América de Pernambuco. Quem sabe agora não acontece isso neste jogo. O Leandro Melo saindo ali na maca e o atleta Jefferson, o camisa 10 foi expulso do time de Pernambuco com um a menos. O América agora pode se aproveitar desse número a menos de atletas aqui no... Pois é, o Jefferson expulso e que o América possa tirar vantagem agora, hein? Cleison Souza com um jogador a mais, o Mecão. É, aqui no América que já manda no jogo, já tem as melhores oportunidades, precisa trazer esse jogo mais para as laterais e ir para cima, que ele conseguirá sim o seu resultado, o gol de empate, quem sabe a virada. É o Davi que foi expulso, camisa número 11, o autor do gol do time do América. Ele deixando o campo de jogo. É a 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência, torcida brasileira. O Mecão, agora com um jogador a mais, ele tem condição de fazer o resultado no Arena Pernambuco. O empate neste momento já é um bom resultado, hein, Cleison? É, aqui no empate, com essa condição de jogo, já é um bom resultado para o América voltar para Natal e no domingo decidir diante da sua torcida essa que se fará presente. Acredito que teremos um público aí de 13 a 15 mil torcedores no Arena das Dunas. E os ingressos já iniciaram as vendas. Você ligado na 87 FM, obrigado pela preferência. Freeway, o lojão atacadão da Leonel Leite. E saiu um cartão amarelo para o jogador do time do América, o Kaique, hein, meu caro Tiago? Isso, Kaique fez a falta ali em cima do camisa 11, Davi, que está em campo, recebeu a falta do Kaique. E confirmado, o expulso foi o Jefferson, camisa 10, você falou corretamente, meu caro Tiago Florencio. Com expulso, camisa de número 10. O árbitro da partida, o sergipano, já aplicou 8 cartões amarelos e um vermelho no jogo. É sinal que o árbitro da partida não tem muito pulso no jogo, hein? E é um jogo tranquilo, é um jogo fácil de ser arbitrado. Já 8 cartões amarelos e um cartão vermelho. Verdade. Muitos cartões e até agora uma penalização. O Jean Patrick também já escapou de levar o vermelho, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E o América trabalha a bola com o jogador que era Leandro Melo deixando aonde está Paulo René, olha para seus companheiros, prende na frente do adversário. É o sonzão da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. O América trabalhando com Adriano Alves, boa jogada na direção de Joases, vamos lá o Becão, trabalhando pelo lado direito, pela intermediária, prende outra vez pelo lado direito na direção de Paulo René, recebeu Paulo René para Joases, invadiu a grande área, chegou, bateu ali o Mecão, bateu para fora, uma grande oportunidade o Mecão. O América Futebol Clube teve tudo para empatar, não se perde um gol desse. Uma jogada que veio pelo lado direito com Paulo René, tocou para Joases, e aí na linha de fundo veio o cruzamento na marca do pênalti. Max praticamente perdeu o gol, hein, meu caro Tiago Florencio? A jogada começou pela direita com Joase e
com o Adriano Pardal e Paulo René, pelo lado direito, cruzamento para a grande área, no meio o Max tentou, bateu desajeitadamente, a bola subiu, desperdiçando ali uma ótima oportunidade. Tem tempo para empatar, mas não pode perder gol dessa maneira. Precisa caprichar na finalização, Mecão. Agora o jogo tá parado para atendimento médico. O Caicai vai começar aí, Aquino. Rede Mais, o seu supermercado no Nordeste brasileiro. 20 horas e 47 minutos, eu confirmo, 20 e 47, a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 30 minutos passados, 30 minutos jogados no Segundo tempo. placar do Brasileirão da Série D. Olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco. Fique sabendo, o América mais querido está perdendo. Pernambucano tem 1. De Natal tem 0. Jogo encerrado pela Copa América. Bolívia 1. De virada, Peru 3. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, Cidadania de Mossoró, 87 Macharanguape, 87 Extremóis, GT FM de Lagoa Danta, e na rádio 87 FM Flores, da cidade de Flores. Eu anuncio amanhã às 5 da matina, logo cedinho, o terreiro da fazenda, forró e poesia na 87 FM, e o goleirão caiu, tá sendo atendido, o goleiro do time do América Pernambucano, hein, Tiago? Caiu, como eu já falei aqui durante a jornada, os atletas começaram a valorizar o jogo. O time esmeraldino é um time centenário aqui no Neto, mas já está começando a querer ganhar tempo com o Caicai. Goleiro Renan está ali, sendo atendido pelo departamento médico, e o tempo está passando. Vamos ver se o árbitro vai repor esse tempo parado. Pois é, o goleirão Renan, que não está sendo exigido. O América Pernambucano vence de 1-0, já está recuperado, está ganhando tempo, está fazendo como manda a regra, como determina a popular ser, hein, Cleison? Aqui no time pernambucano, ele agora valoriza o resultado, o placar. Ele sabe que levar essa vitória lá para Natal no jogo de domingo é de grande importância. O América, eu gostaria aqui só de deixar frisar, né, aqui, na primeira oportunidade do Max em campo, foi com a jogada pela direita, né, como eu falava, buscar explorar mais esse ataque pelos lados, e ele teve uma grande oportunidade, mas conseguiu pegar mal na bola. Mas foi assim que o América chegou agora com sua primeira oportunidade do segundo tempo. Escanteio para o América, a bola foi cobrada, arranca o vermelhão trabalhando, vamos, Mecão para, chega para cortar o time pernambucano. A bola é do jogador João Aziz do América Futebol Clube. O árbitro em cima do lance parou e marcou, deu uma falta que favorece o time pernambucano na linha divisória do gramado. A falta do Kaique pelo lado esquerdo da defensiva do América Futebol Clube. Torcedor do Brasil, Freeway, o seu atacadão. É a 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência, e não há distância que nos separe. É www.87fmnatal.com.br. no som forte do esporte, primeiríssimo lugar no coração da galera. Trabalha meu Becão com Joases pelo lado direito, ultrapassa a linha que divide o gramado. É o Becão atrás do gol de empate e faz o levantamento para Max. Chega para cortar o jogador que era Gabriel. A bola é de Wesley. Chegou outra vez. Agora houve a falta. O árbitro parou e marcou e deu a falta de Joases pela ponta esquerda do ataque do time pernambucano. A falta do Joases. A falta marcada do Joases em cima do ataque do time de Pernambuco,
que praticamente só se defende nesse segundo tempo. Você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência e numa distância que nos separe. É www.87fmnatal.com.br. Você do aplicativo, você que está ligado na 87 FM Natal, obrigado pela preferência, torcida brasileira no Nordeste brasileiro. São 20 horas e 53 minutos, eu confirmo, 20h53 e a 87 diz: vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 35 minutos passados, 35 minutos jogados no Segundo tempo. placar do Brasileirão da Série D. Olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Em São Lourenço da Mata, Arena Pernambuco, fique sabendo, o América mais querido está perdendo. América! Pernambucano tem um. América! De Natal não tem nada. E amanhã, pela Copa América, tem Argentina e Paraguai, Colômbia e Catar. É comigo mesmo, escanteio cobrado pela Denilson, chega pra tirar o jogador que era Otávio. Houve cartão, o árbitro parou e marcou, hein? O árbitro da partida, em cima do lance, é o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Muricy entrando em campo para a saída de Jean Patrick. Já vai tarde o Jean Patrick, que não faz uma boa partida, hein, meu caro Cleison Souza? O Jean Patrick deixando o campo de jogo. É, Aquino, o Jean Patrick, que vinha sendo destaque no América na tarde e noite de hoje, não conseguiu apresentar um bom futebol. Na noite de hoje, né? De hoje. Você ligado na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, obrigado pela preferência. Faz parte, o Muricy já está em campo. Sim, já está em campo, o Muricy, terceira e última substituição do treinador Moacir Júnior. Muricy 17 no lugar de Jean Patrick, camisa 7. É o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência. 36:40. A bola é do jogador Adenilson. Adenilson deixando a bola para onde está Alisson. Alisson dará Paulo Renan. Chega para cortar, no que brincadeira, o jogador que era o Wesley. Caiu o americano, o árbitro parou e marcou e deu uma falta pela meia esquerda que favorece o Becão. Se foi pro gol, me chama que eu vou. É Muricy que vai para a cobrança, ele pega bem. O Muricy chutou, ela chuta em cima de Wesley. Recupera o América com Joazes. Joazes para Denilson. Faz o levantamento para Max, subiu Max. Chega para cortar Gabriel, chegou para Muricy, bateu. Defendeu o goleiro. Uma paulada do Muricy, o goleirão Renan fez uma grande defesa. O Mecão teve uma grande oportunidade. É a Denilson que trabalha, faz o levantamento para Leandro Melo, arriscou, bateu no jogador que era Gabriel, ficou para Paulo René. É pressão do Mecão, é o vermelhão atrás do gol de empate. Houve a falta em cima do Paulo René, que o árbitro parou e marcou. Em Tiago, o Mecão deu o árbitro a falta do jogador Paulo René, hein, meu caro Tiago Florencio? Ele pediu a falta, ele pegou e marcou a falta. Marcou a falta do camisa 19, Paulo René, fez a falta. Agora o destaque, o balaço, né, aqui do Muricy, exigindo aí a defesa do goleiro Renan. Que defesa do goleiro Renan. Quem é o 18 do time do América do Pernambuco que entrará em campo, hein, meu caro Tiago Florencio? O Breno, camisa 18, Breno, vai entrar o Breno no lugar do Gaúcho, né? Não, vamos confirmar aqui. Não tem Gaúcho no time do América de Pernambuco, não. Daqui a pouquinho você traz a informação na marca de 38 minutos, no som forte do esporte da 87 FM, 38:30. E aí, meu caro Cleison Souza, o tempo tá passando. É, aqui no tempo tá passando e o América de Natal tá dificultando a sua própria vida, né? Continua insistindo
com essas jogadas aí pelo meio de campo e não consegue o gol de empate. Elson Forte do Esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, desceu Becu, trabalhou com Paulo René, prende na frente do adversário, soltando a bola na direção de Leandro Melo, é o América com Joases pelo lado direito, vamos lá Becão, o Paulo René, o Marcos também está enfiado, errou o treinador do América quando colocou 2 centroavantes em campo, praticamente com a mesma característica, a bola de Leandro Melo para Denilson para Muricy, meteu nas canetas do adversário, daí para Paulo René, faz o levantamento, chegou batendo e a bola foi pela linha de fundo. É tiro esquinado para o Mecão da direita no chute do Muricy. Esquinado pela direita para o time rubro, pressiona por todos os lados, que é o gol do empate. Muricy para cobrança, cobrou Muricy, atenção, a bola na direção de Adriano Pardal, deixando para Paulo René, corta, não quis brincadeira o jogador Neto do time pernambucano, no Nordeste brasileiro. São 20 horas e 58 minutos, 20 e 58, e a 87 diz, vem para o tempo e o placar do jogo, torcida brasileira. Meu relógio marca 40 minutos passados, 40 minutos jogados no segundo tempo. Placar do Brasileirão da Série D, olha ele aí, pega ele aí, o placar é este. Em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, eu estou dizendo, o Mecão mais querido do Brasil está perdendo. De Recife tem de Natal não tem nada. Ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro, Barretão, Globo 3, Santa Cruz 3. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, Cidadania de Mossoró, 87 Macharanguape, 87 Extremóis, GTFM de Lagoa Danta. Eu anuncio aqui na nossa 87 FM Natal, amanhã às 7 da matina, a primeira edição de esportes, às 11 horas a segunda edição e às 18 horas a terceira edição de esportes com o nosso Max Maciel. É a 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A América trabalha, o América vai todo para o ataque, a bola na direção de Adenilson, prende, recolheu, soltou, boa jogada na direção de Pardal, meteu a cabeça para Max, prende, para Paulo Renan, chega para cortar Gabriel, recupera outra vez o time do América, movimentando com Adriano Alves, o América botando pressão, vermelhão atrás do gol de empate, vai para cima do time pernambucano, faz o levantamento, chega para cortar o jogador que é o jogador Jefferson, o Jefferson não era o Neto, a detalhe. Bola outra vez do Mecão, qual é o detalhe? A substituição do time pernambucano, saiu Neto, camisa 8 para a entrada do 16, Gabriel Terra. 42 minutos passados, 42 minutos jogados, o placar de 1-0 para o time do América Pernambucano. O América de Natal está com um jogador a mais, tem 11 jogadores em campo, o América Pernambucano tem um jogador a menos e o América botando, olha, o América chegou, bateu, Kaique, a bola foi para fora, olha a linha de fundo, é tiro de meta, o goleiro Renan tava no lance, hein, Thiago? Lance, atento o goleiro Renan, agora aqui essa vantagem numérica do time americano, nem parece, porque o América pressiona, mas não consegue aproveitar essa vantagem aqui no Neto. É porque o América tá errado dentro de campo, com 2 atacantes, com o jogador Max e com o Paulo Renan. Eu não gostei do que fez o treinador Moacir Júnior. Ele tem o direito também de errar, só que numa hora destas, errando não é fácil, torcedor do Brasil. É uma falta de Leandro Melo, uma falta em cima do Breno, uma falta que favorece o time pernambucano que não tem pressa, pelo lado direito, que favorece o time pernambucano e vence de 1-0 o torcedor do Brasil. Elson Forte do Esporte da 87 FM, primeiríssimo lugar no coração
da galera. Obrigado pela preferência. Não tem pressa para a cobrança o time pernambucano. Já são 44 minutos passados, 44 minutos jogados. Sinalzão da 87 FM. O Leandro Melo recebeu o cartão amarelo, sem necessidade, recebeu o cartão amarelo. Recebeu cartão amarelo, o capitão americano não precisava, mas vacilou e tá amarelado. O jogador do América Futebol Clube. E no próximo domingo nós teremos uma decisão. O torcedor do América que já começa a comprar ingresso no Arena das Dunas, torcedor do Brasil. É o som forte do esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A estrela do jogo, 44 minutos, é a última volta do ponteiro no Arena Pernambuco, segundo tempo. 1 para o América Verde, 0 para o América Vermelho. Meu caro Tiago Florencio, a estrela do jogo, hein, Tiago? Vou ficar com o goleiro Renan, do time de Pernambuco. Meu voto é pra Adenilson. Renan, ele fez muita cera, tá aí merecendo o voto do nosso Tiago Florencio. Eu voto no Adenilson. O seu voto, hein, meu caro Cleison Souza? Aqui no jogo foi muito ruim tecnicamente, mas o meu voto vai para Davi. Ele que fez o gol. Vou votar nele como a estrela do jogo, simplesmente pelo gol marcado. Perfeito, para você ligado na 87 FM, 5 minutos serão acrescidos. Tá aí, você ligado. Kaique recebeu o cartão vermelho. Cartão vermelho, já tinha o amarelo. Kaique recebeu o vermelho. Já estava avisado, Kaique, o treinador não tirou. E agora o desfalque de Jean Patrick para o segundo jogo, igualado no números. Jean Patrick não, Kaique. Kaique, desculpe, Kaique recebeu o cartão amarelo nesse segundo tempo e já recebeu o segundo. Fora do próximo jogo, Kaique, camisa meia dúzia, perde muito a América na lateral esquerda. 46 minutos passados, 46 minutos jogados, vamos aos 50, torcedor do Brasil. E aí, Cleison Souza, o Kaique será desfalque para o próximo jogo, hein? É, Aquino, apesar de hoje não ter feito uma boa partida, mas o Kaique tem qualidade sim, fará falta no jogo de domingo. Mais um minuto, vamos às 51, hein? Mais um minuto acrescido, a bola é com Davi, trabalha Davi, levanta a cabeça, a bola na direção de Leandro Melo, é esquinado que favorece o América Pernambucano, o torcedor do Brasil, que agora tá apertando o América, que também está igualado numericamente dentro de campo, com 10 jogadores o time pernambucano e 10 jogadores do time do América Futebol Clube. Rede Mais, o seu supermercado. Tomou Gabriel para Davi, vai pra cima do Adenilson, boa jogada, é o time pernambucano, chega Alisson Brando, a bola sobrou, atenção, bateu pra fora! Pela linha de fundo, é tiro de meta da arbitragem que favorece o América de Natal. O América Pernambucano chegou perigosamente. Perigoso no contra-ataque. O time de Pernambuco quase fazia o segundo gol e seria fatal. Segue 1-0 e próximo domingo haja coração aqui no Neto. Perfeito, e no jogo ele colocou o Vinícius pelo lado esquerdo no lugar do jogador Kaique, então provavelmente o Vinícius será improvisado pelo lado esquerdo do time do América de Natal. É 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Obrigado pela preferência, torcida brasileira. 48 minutos passados, 48 minutos jogados. Finalzão da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. A bola de Gabriel, prende, vai pra grande área, o time pernambucano perigosamente, chega pra cortar o goleiro do América, se enrolou todo o Everton, não pode falhar. Atenção, ou a bola para Paulo René, é o Mecão que passa no contra-ataque, chega Popila e bota a bola para lateral, mas o goleirão do América, Everton, quase entregou o ouro, hein? O goleiro do América
América Futebol Clube, o Everton. É arremesso lateral pelo lado esquerdo. Prepara-se Joases. Vamos lá, o América atrás do gol de empate é para o Renan. Chegou para cortar o jogador que era Neto. A bola, Wesley, aliás, a bola é do América Futebol Clube, prende na direção de Paulo Renan. Agora sim é o Davi. Vai para cima do Leandro Melo. Bateu e a bola foi para fora. O Davi chegou empurrando o jogador do América e o juizão não marcou, mas ele chegou empurrando o jogador do América, Thiago. Sim, chegou empurrando e o árbitro não marcou, deixou despercebido essa falta. Segue 1-0 aqui no Neto e vai ser desespero aqui no domingo. Perfeito, o time do América do Pernambuco aos 49 minutos fazendo a última alteração. A bola levantou na área para Alisson Branco de cabeça, atenção para a partada de cabeça, defendeu Renan. Quando fechava perigosamente o América Futebol Clube, o Renan apareceu para fazer uma defesa, torcedor do Brasil. Mas a bola de Muricy, carrega Muricy, vai para cima do adversário, ganhou do Wesley. Houve a falta, o árbitro disse que não houve nada. A preguiça do jogo, o meu voto vai para o jogador. Eu estou entre o Kaique e o Jean Patrick. Jean Patrick é a preguiça do jogo, hein, Thiago? Eu vou pro Kaique, que conseguiu ser expulso. Kaique vai fazer muita falta. Cleison Souza. Aqui não poderia votar em qualquer atleta do setor ofensivo do América, mas o meu voto vai para Jean Patrick. Deixou muito a desejar. O Diego, camisa de número 13 do time pernambucano, entrando no América de Pernambuco. Diego, camisa número 13, torcedor do Brasil. 49 minutos e 30. A bola de Leandro Melo. Levanta a cabeça, olha para seus companheiros. Abriu boa jogada na direção de Paulo Renan. Na direção de Max. Houve a falta. O árbitro parou e marcou. Deu uma falta do Adriano Alves. Uma falta em cima do Wesley, torcedor do Brasil. Posto Pitbull. Qualidade dos produtos e proteção total ao meio ambiente. É 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Não há distância que nos separe, torcida brasileira. Jura Oliveira com A Noite é Nossa. Após o futebol aqui na 87 FM. 50 minutos e 50 segundos. Vamos aos 51. Faltam 10 segundos quando o árbitro levanta o braço só para o apito. Termina o primeiro jogo do mata-mata. E o time do América Pernambucano venceu de 1-0, gol do Davi. 1-0 para o América Pernambucano, meu caro Thiago Florencio. Final de jogo na Arena de Pernambuco. O improvável aconteceu. Vibra muito os atletas do América de Pernambuco com essa vitória. Nem eles acreditavam que conseguiriam vencer o América pelo volume de jogo e consegue derrotar com o gol do Davi aos 35 minutos do primeiro tempo. O América Pernambucano derrota o América de Natal na primeira partida decisiva. Agora tudo ficou para domingo, dia 23, véspera de São João. Não vai ser só quente nas fogueiras não, viu, Aquino? O fogo vai começar a pegar na Arena das Dunas às 17 horas, onde o América precisa, dentro do regulamento, fazer 2 gols para superar este gol sofrido nessa primeira partida. O América tem que fazer 2 gols e não sofrer nenhum, ou seja, fazer diferença de 2 gols para superar a vantagem do time pernambucano para passar para a próxima fase. Mais do que nunca, o torcedor americano está sendo conclamado para empurrar o América nesse jogo decisivo, onde está em jogo o futuro do América aqui no Neto. Perfeito. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Os jogadores estão no centro do gramado, estão caminhando lentamente para o vestiário. O primeiro a deixar o campo de jogo, vamos, o capitão do América, Leandro Melo. Vi ele aí, meu caro Thiago Florencio. Vamos lá, o capitão Leandro Melo saindo explicando essa derrota para o time pernambucano. O Leandro Melo, vamos ouvi-lo aqui no microfone da 87 FM Natal. Vamos tentar pegar aqui o Leandro Melo. A imprensa
da televisão aqui em cima, aqui marcando presença. Vamos tentar pegar aqui a voz do Leandro Melo. Nossa equipe trabalha muito, encontramos uma equipe, uma gurizada que corria muito, se doou muito, e hoje eles mereceram a vitória pela entrega deles. Mas domingo lá tem a volta, é uma partida de 180 minutos, agora tem os outros 90 na nossa casa. Vamos contar aí com o apoio do nosso torcedor, que tem o máximo de torcida possível lá, para nós poder fazer um grande jogo e reverter esse placar adverso. Aí o Leandro Melo, no microfone da 87 FM, dizendo que tem 90 minutos e vai fazer de tudo para a classificação ficar em Natal, lá na Arena das Dunas. Perfeito, daqui a pouquinho o treinador Moacir Júnior no Som Forte do Esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, posto Pitbull, qualidade dos produtos e proteção total ao meio ambiente. Adelson Rodas, pneus novos e usados é com Adelson Rodas, na Coronel Estevão, Freeway, ou Atacadão da Leonel Leite. América perdeu de 1-0, meu caro companheiro Max Maciel, com a Sala Nacional e Internacional. Vem de lá, Max. Max Maciel. É isso aí, aqui no Neto, e começou a bagunça para os lados do América. Não tinha nenhum jogador expulso até hoje, mas quando chega no mata-mata, hein? A síndrome do mata-mata. Cuidado, Mecão, se não fica na Série D. E os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Ontem, Série C do Campeonato Brasileiro, o Globo vencia até, olha só, faltando 11 segundos, o Globo sofre o gol. Mas aqui eu mando os parabéns para Igor César, colocou o time para frente, ganhando de 3-1, teve negócio de recuar não. Parabéns, Igor César. Olha só, pela Copa América, Bolívia 1, Peru 3. Daqui a pouquinho, às 21h30, Brasil e Venezuela. Pela Copa do Mundo das Mulheres, Itália 0, Brasil 1. Gol de Marta aos 29 do segundo tempo, cobrando a penalidade máxima. Jamaica 1, Austrália 4. E pela Copa Ouro, a bola está rolando para Panamá 0, Trinidad e Tobago também 0. E o América de Natal foi até Pernambuco, escolheu o campo para jogar e levou peia. América de Pernambuco 1, América de Natal 0. Escolha o campo, mas leve futebol. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Aguardada aí a presença do treinador Moacir Júnior, do América Futebol Clube, o estádio Arena Pernambuco. Apenas alguns torcedores do América Futebol Clube, um mundão deste para uma partida de Série D do Campeonato Brasileiro. Como disse o nosso companheiro Max Maciel, o América escolheu o campo para apanhar, mas o América é grande, o América tem forças, e eu não quero nem pensar no América sair da competição no próximo domingo, torcedor do Brasil. É o Som Forte do Esporte da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte. Tiago Florencio. Jogadores todos já dos vestiários, cabisbaixos com essa derrota, jogadores do América de Natal cabisbaixos com essa derrota, mas ao mesmo tempo estão aí já pensando no próximo jogo, que é domingo, e sabendo da responsabilidade. O futuro do América está nos pés dos atletas americanos. O treinador Moacir Júnior, que já tem de cara o desfalque do Kaique, titular absoluto na lateral esquerda, está de fora desse jogo. A América, no jogo de hoje, que não perdia desde o estadual, conseguiu aí, quebrou a sua invencibilidade na Série D, perdendo para o América de Pernambuco. América de Pernambuco, que é a terceira partida este ano contra o América de Natal, e consegue vencer pela primeira vez o time americano após uma derrota de 4-0 na Arena das Dunas e o empate no Ademir Cunha. Agora consegue vencer na Arena de Pernambuco. Tá lançada a sorte, tudo será decidido no gramado da Arena das Dunas, onde o América tem
pleno conhecimento do gramado, onde o América vem vencendo suas partidas, vem atuando bem. Agora chegou a hora, Moacir Júnior, junto com esses atletas, mostrar para que veio e conseguir classificar o América para a próxima fase da Série D. É jogo decisivo, é mata-mata, e o torcedor americano vai empurrar o time porque não vê outro resultado a não ser a vitória, ou seja, a classificação no próximo domingo às 17 horas na Arena das Dunas, onde você vai acompanhar tudo aqui na 87 FM Natal. Desde já o Max Maciel já vai preparar aí um programa especial para domingo, um programa já de esquenta, preparando o torcedor americano. O Bola de Fogo vai realmente pegar fogo, Max Maciel, no próximo domingo para esse jogão de bola às 17 horas na Arena das Dunas. Vamos que vamos acreditar. Tem o segundo tempo, o primeiro tempo foi 1-0 para Pernambuco. Vamos acreditar que o segundo tempo será do Rio Grande do Norte aqui no Neto. É comigo mesmo, na 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, Cleison Souza. Enquanto a gente não tem a palavra do treinador Moacir Júnior, e aí Cleison Souza deu América de Pernambuco 1-0, Cleison. É aqui no torcedor e torcedora, o América de Natal se complica, ele mesmo se complica nesse confronto, nesse primeiro mata-mata da Série D. O América de Natal que veio para Pernambuco com uma escalação diferente, com a entrada do Franco. Eu, desde o início, acreditei que o treinador Moacir Júnior acertou, mas no momento que ele enxergou que o América de Natal tomava conta do jogo, o domínio do jogo era do América de Natal, ele já deveria ter realizado essa alteração e colocado o centroavante Max. No intervalo do jogo, falei sobre essa alteração e ele surpreendentemente alterou errado. Você foi muito feliz aqui quando observou que ele mexeu errado, é tanto que depois ele colocou o Max em campo e ficou com 2 centroavantes. Mas o problema do América era na criação das jogadas. O América teve sim a maior posse de bola durante toda a partida. O América do Pernambuco entrou respeitando o América de Natal, jogando pelo contra-ataque e conseguiu o gol aos 35 minutos do primeiro tempo. O América de Natal, que teve sim a maior posse de bola, as melhores oportunidades e o maior número de oportunidades de gol nessa partida, não fez uma boa partida hoje. O seu setor de meio campo, de criação, foi muito infeliz. O Roger Gaúcho, enquanto esteve em campo, não apresentou bom futebol. O Adriano Pardal também hoje não esteve bem, bem como o Jean Patrick, que depois saiu substituído aí para o Muricy, que entrou muito bem. A entrada do Muricy ali deu uma modificada ali no meio campo, e a partir da entrada dele foi quando começou a jogar pelas laterais o América de Natal. Então assim, o placar não traduz o que foi o jogo. O América de Natal foi bem superior na posse de bola, tecnicamente, apesar de ter sido um jogo fraco, com poucas oportunidades claras. E o América mesmo se complicou para o jogo de domingo. Então domingo ele vem precisando da vitória, precisando de um placar com 2 gols de diferença. Um gol de diferença levará a partida para os pênaltis. E o torcedor americano que vinha só comemorando, que vinha numa situação tranquila, ele irá com certeza domingo para a Arena das Dunas para apoiar o América, mas com o pé atrás, muito precavido em razão das últimas eliminações em mata-mata no Campeonato Brasileiro da Série D. Fazer aqui um registro aqui, que foi um jogo muito faltoso, com muitos cartões amarelos, 2 expulsões, um jogo muito disputado no meio de campo. Já no primeiro tempo, eu observava que o América ele trazia muito esse jogo, centralizando muito, trazendo o Jean Patrick e o Adriano Pardal pelas direitas, pelos lados do campo, mas não conseguia explorar essas laterais. Veio para o segundo tempo, o América que precisava mudar essa postura
campo, continuou com a maior posse de bola, continuou mandando no jogo, mas não conseguiu traduzir isso em oportunidades de gol e muito menos em gol. O goleiro Renan, que não foi muito exigido no segundo tempo, e complicou-se o América na Série D. No primeiro mata-mata, ele vem para Natal agora precisando obrigatoriamente da vitória. Se o América vier domingo com esse futebol apático que hoje apresentou aqui no Pernambuco, acredito eu que terá muita dificuldade para conseguir transpassar e vazar a defesa do América do Pernambuco. A defesa muito bem postada, mesmo jogando em casa, jogou retrancado, jogou ali pelo contra-ataque, e o América encontrou muita dificuldade. Eu observei que durante toda a partida, até comentando depois aqui em off com o Thiago Florencio, né, o América do Pernambuco, ele fechava todos os espaços que o América de Natal tentava encontrar na criação ali do seu ataque. E acredito que ele virá a Natal com essa mesma postura, jogando pelo resultado, e o América precisará mudar essa postura. Os atacantes, o Roger Gaúcho, ele precisa entrar em campo, ele precisa mostrar o futebol para que ele foi contratado, futebol esse que ele está devendo e muito na minha avaliação. O Jean Patrick, que vinha também sendo um destaque no ataque do América hoje, muito marcado, não teve muitas oportunidades, e aquelas que teve não conseguiu produzir. O Adenilson, ele continua mantendo aquela regularidade dentro do elenco do América, o Leandro Melo e toda a defensiva do América. Hoje o setor defensivo do América não foi muito exigido, mas no momento que foi, muito bem postado. O destaque que eu faço na minha avaliação dessa partida foi os erros cometidos pelo treinador, que modificou errado. Ele começou escalando errado, Cleício, quando ele colocou o Franco e deixou o Max no banco. E na hora de mudar, ele coloca o Paulo René para deixar o Max no banco. Depois é que ele coloca o Max no banco. Ele tira o Max do banco e coloca no jogo. Então errou o Moacir Júnior, é bom que a gente diga, a gente frise, e que no próximo domingo o América terá que vencer para permanecer no Brasileiro da Série D. Aqui na leitura que eu fiz da entrada do Franco, eu acredito que o Moacir Júnior veio com ele para o jogo, respeitando... Moacir Júnior, meu caro Tiago, Moacir Júnior chegou para a entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Chegou aqui no treinador Moacir Júnior, vai dar aqui as suas explicações dessa derrota americana na Arena de Pernambuco. O América que jogou num gramado bom, no estádio de Copa do Mundo. O desempenho, né? É importante saber. Vamos ouvi-lo. Vamos lá, Moacir Júnior. No mínimo, chances do que a gente conhecia já o América e dos setores que a gente podia criar isso. Nós tivemos no primeiro tempo essas 4 chances reais, né? E acabou que a gente não conseguiu transformá-las, né? No que seria super importante pra gente, né? Porque já acabaria de vez com qualquer sistema defensivo que eles fizeram. Fizeram às vezes uma linha de 5, jogaram com a linha muito baixa, jogaram por uma bola, né? Tiveram essa uma bola, né? Mas assim, o fato a gente lamentar muito é o despreparo, né? De um árbitro de futebol, rapaz, como que pode no Campeonato Brasileiro? Ele deu 20 faltas, ele reverteu as faltas, ele conseguiu desagradar, né? Com expulsões, com situações que realmente deixou os jogadores muito nervosos, né? Então assim, agora o time foi superior ao América de Pernambuco, mas não foi efetivo, né? Vamos colocar assim. E agora a gente conversou agora sobre isso, já virar a chave, trabalhar muito em cima disso, de rodar essa bola um pouco mais rápido, de achar um espaço, né, entre as linhas deles ali, porque eles ficam com a linha muito baixa. Então a gente vai trabalhar muito esses dias agora para furar esse tipo de situação. E lá na arena, né, contando com o apoio do nosso torcedor, e que tenha um árbitro que tenha mais capacidade, né, do que esse aí para apitar, e para a gente fazer o nosso trabalho lá com muita determinação. 87 FM! Então isso não tira, né, nenhuma situação que... O pior seria se você
faz 87 FM. um jogo em casa, como foi no estadual. Nosso time é um time cascudo, experiente. A gente vai trabalhar com muito afinco para fazer o resultado em casa e conseguir nossa classificação. 87 FM. Esse é Paulo René e Max. O que foi que você planejou em cada etapa dessas? Do Franco ser titular, depois optar pelo Paulo René e por último pelo Max? A princípio a gente tinha uma ideia de repetir o time 87 FM. E o time trabalhando de meia. Infelizmente ele não foi possível pela lesão dele. Aí 87 FM. Com um triângulo bom que funcionou muito bem no jogo treino, que funcionou bem durante os treinamentos, né? E durante o jogo ele tomou um cartão amarelo e a gente queria mais, faltando um homem ali mais perto do Pardal naquele momento. Foi quando a gente optou pelo Paulo, né? E ele entrou, movimentou-se bem, mas achou poucas situações. E aí depois a gente foi preenchendo, o Jean Patrick também, depois amarelado, e o juiz com uma atuação totalmente contrária àquilo que fala a regra, a questão ele muito nervoso. 87 FM. Então a gente optou depois por tirá-lo também, colocamos o Muricy, invertemos, né, a ação, porque do lado esquerdo o time dele estava melhor para jogar, mas a gente com o Joás e com o Muricy criamos os cruzamentos, criamos as triangulações, mas não fomos efetivos. Tivemos a bola do jogo, né, no primeiro tempo, tivemos a bola do jogo no segundo tempo, ele ali com o Pardal, com o Max, né, que infelizmente se ele abre a perna ali, o Adenilson estaria sozinho, né, só para empurrar para a rede, mas é tranquilidade, o time sabe da sua capacidade, a gente sabe que vai lutar muito, vamos correr mais ainda lá na nossa arena, vamos contar com o nosso torcedor e vamos cravar essa classificação aí, temos tudo para isso, temos time, temos torcida, temos trabalho e eu acredito muito que quando você tem esse envoltório aí tão forte como a gente tem, as coisas vão dar certo sim. Pode ficar apreensivo um ou outro, pode vir uma outra crítica em cima de uma derrota, mas é normal, a gente tem que assimilar isso e tá fechadinho ali dentro ali, tá todo mundo muito coeso e sabedores que fizemos um jogo melhor que o adversário, mas não fomos eficientes o suficiente para ganhar o jogo. Aí a palavra, eu fico com essa palavra, viu, Aquino Neto? Fomos melhores em campos, mas não fomos eficientes para ganhar o jogo. Palavra do treinador Moacir Júnior. Quero mandar um alô, um abraço na audiência da 87 FM para o Gerson e o seu irmão Renato. Estão no conjunto Santarém, na Zona Norte, parabenizando o trabalho da 87 FM, ligadinhos na grande jornada esportiva, os americanos Gerson e Renato. Aquele abraço, amigos. Perfeito, meu caro Tiago Florencio, no microfone da 87 FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, Cleison Souza. Bem, Aquino, continuando aqui a minha avaliação, após a entrevista aí do treinador Moacir Júnior, ele tentou explicar a escalação aí do Franco e as alterações feitas no segundo tempo, mas não conseguiu. Mas ele não conseguiu convencer, né? Ele não reconheceu que errou nessa classificação, nessa escalação e na substituição. Eu acredito que ele veio com o Franco na escalação para fechar mais o meio-campo, como falei no intervalo do primeiro tempo. Só que ficou muito claro que desde o início do jogo o América de Natal é quem tinha a posse de bola, é quem tinha a iniciativa na partida. Então não tinha sentido jogar ali, já que o América, dessa formatação, já que o América do Pernambuco não oferecia perigo, risco à defensiva do América. Então desde o início, após os 15, 20 minutos, se o Moacir Júnior tivesse tido essa visão de alterar, de tirar o Franco em campo